Morning Show. Vindo o Morning Show, olha aí. Também depois de vários dias de folga por causa da Copa. Quem mais tá ouvindo? Uma hora tem que Quem mais tá trabalhar. ouvindo o Morning Show, Zé? Silvio Santos está nos ouvindo, Silvio o homônimo Santos. e o verdadeiro. E o verdadeiro. Nos ouvindo. E quem tá em casa também, né? Já pra os afazeres domésticos estão lá. Tá falando da minha família, Edgar? É Tá claro com- que eles estão me ouvindo. Com um radinho de pilha ali, ouvindo o Morning Show, olha que bacana. E também dá pra assistir, Edgar, Ó pelo nós aqui. aplicativo da PAN e também pela internet. Agora, pra você que tá acompanhando aqui pela internet, este colóquio matinal, um tchauzinho geral da galera ali, ó, nas nossas câmeras. Buenos dias, amigos. Buenos Vamos lá, dias. então. Que firula, hein? Olha só, 9h32. Vamos com o giro de reportagem, começando aqui na Jovem Pan, acionando os nossos colaboradores, as pessoas que estão contribuindo ao nosso programa aqui na manhã, abrindo com o chefe da redação, vamos chamar assim, Paulo Pontes, que tem lá os destaques dessa terça, 15 de julho. Bom dia, Paulo. Bom dia, ô louco, obrigado, hein? É a chefia da redação. É verdade, tá bom, Edgar. Bom dia a você, amigos do Morning Show. Bom, eu vou começar com 3 destaques que vêm do mundo. 3 destaques internacionais e todos muito graves. 89 pessoas, repito, 89 pessoas morreram agora pela manhã e dezenas ficaram feridas num atentado suicida contra um mercado na província afegã de Paktika, leste do país, perto da fronteira com o Paquistão. A agência Reuters diz que o número de mortos pode aumentar ainda mais porque há muitos feridos graves e muitas pessoas sob os escombros de um shopping onde esse suicida acabou detonando uma bomba. Portanto, no Afeganistão, 89 pessoas mortas. Falo também de Moscou. O descarrilamento de um trem de uma composição do metrô de Moscou deixou 10 mortos e 154 feridos. E uma notícia boa que chega do mundo, não era só notícia ruim. Se eu soubesse que a sua primeira notícia era essa, Paulo, eu não teria nem começado tão animado. Pelo amor de alegria. Deus, verdade. Poxa, Mas- Soltar rojão. Mas tem notícia boa também. Israel aceitou a proposta de cessar fogo do Egito com o Hamas. Muito bom. O Hamas não aceitou ainda, mas Israel já aceitou. Então, neste momento, há um cessar-fogo por ali. Eu vou falar uma quarta coisa também, Edgar. Não vou acabar ruim, não vou acabar pra baixo, não, Sim. Morning Show. Que festa sensacional feita para a seleção da Alemanha na chegada dos jogadores em Berlim. Mais de 400 mil pessoas nas ruas fazendo uma grande comemoração, jogadores desfilando num carro aberto desde o aeroporto, passando pelo centro da cidade, Berlim fazendo uma grande festa para a Alemanha que, claro, mereceu e muito esse título. É isso aí, concordo com você. Todo mundo aqui também assentindo com a cabeça e falando, claro, a Alemanha merecidamente leva o troféu. E quem disse que eles não sabem comemorar, né? Uma festa enorme, 400 mil pessoas nas ruas de Berlim, tá uma coisa super animada. É de causar inveja realmente, porque todo mundo, né, até teve uma matéria no jornal ontem, no noticiário, que falou assim, não, a Alemanha amanhece normal, todo mundo indo pro trabalho, e não é essa de vestir camisa, nada, mas a festa continua quando o time chega. Quer dizer, eles sabem dividir bem as coisas. Essa matéria é bem bagulheira, eu achei. Você achou? Eu vi essa matéria também. Você achei acha bem legal ruim. que eles seguiram na vida na segunda-feira e agora com o time chegando, agora sim é que comemora? Eu acho bacana. Imagina, você não viu? E eles não amolecem não, meu camarada. Você viu a pilha de barril de chopp que tinha lá? A Denise Campos de Toledo tá aqui, olha só. Tudo bem, Denise? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, olha só. Denise, você vai atender mais uma vez a nossa audiência. A nossa ouvinte Dani Taranha tem uma dívida de... tem uma dívida de... Ai, eu dou uma orientação Denise. pessoal, depois a gente conversa. Tô chorando, Denise, só isso que eu Eu posso vou te junto dizer. com os credores lá. O negócio... Vamos lá, este fanfarrão locutor aqui diz o seguinte, o Éder Camargo, Denise, ele faz o seguinte, você acha que a cotação do dólar vai cair? É uma boa comprar dólar agora e vender depois? Que tinha muito isso, né? De comprar... Bem antigamente, né? Comprar na baixa, vender na alta. Bem antigamente, né? Teve época que você negociava até telefone. Isso, Era em investimento, dólar, coisa exatamente. antiga, Valia né? muito. Valia muito, era um patrimônio, você tinha que declarar no imposto de renda que você tinha uma linha de telefone. Tinha Era um mercado negócio- negro, né? Presente de Exatamente, casamento, tinha a sabia? bolsa de telefones, o pai deixava pra filha, era investimento, os pais compravam várias linhas, né? Eu ganhei de presente Eu de lembro casamento. disso. Pré-história. Eu era camelô eletrônico ainda na época. Eu me lembro de anunciar várias linhas Pois telefônicas é. com facilidades Tinha bolsa incríveis. de telefone, a gente fazia matérias que tinha cotação, subia, descia a cotação, era o telefone. E o dólar também está ficando nessa fase. Ele pode até ter uma oscilação mais forte, mas vamos lembrar, o Banco Central está atuando diariamente no mercado
para evitar qualquer oscilação mais forte, porque se o dólar sobe, os preços dos importados ficam mais caros e os importados têm um peso na inflação brasileira que anda muito ruim. Então, o Banco Central tem deixado clara essa preocupação. Ele já não tem instrumento de aumentar os juros para segurar a inflação, porque isso derrubaria ainda mais a atividade econômica. Então, o jeito é segurar o dólar. O dólar pode até subir, por exemplo, por conta de expectativa das eleições. Isso costuma mexer muito com o humor do mercado, mexe com bolsa, mexe com o câmbio. Fatores internacionais também podem mexer com o câmbio, mas dentro de uma margem que não tem oscilado muito. Então, não dá para você contar com uma lucratividade excepcional, pode até ocorrer, mas aí você tem que ficar em cima, esperando aquela alta mais acentuada para você vender, depois comprar na baixa, ou então contar com um prazo mais longo, porque no ano que vem a gente pode ter uma novidade que é a alta dos juros nos Estados Unidos. Isso pode começar a ocorrer em algum momento. E aí, como os Estados Unidos têm risco zero na avaliação do mercado, a tendência é ir mais dinheiro para lá. E se sai dinheiro de outros mercados, como do Brasil, tem uma pressão sobre o câmbio, dólar sobe. Isso se o Banco Central aqui deixar, não atuar com maior firmeza, não vender dólares no mercado, que o Brasil tem muita reserva cambial. Então, isso pode segurar. Então, se ele está pensando num prazo maior ou nessa especulação de dia a dia, aí tudo bem. Agora, comprar como investimento para vender, eu acho que não é grande coisa, não. Ele vai conseguir maior rentabilidade em outros investimentos, em renda fixa. Dólar comprar agora é mais para quem vai viajar, tem compromissos em dólares e quer se proteger de uma eventual oscilação, que aí pode fazer diferença numa viagem, por exemplo. Certo, olha aí, Éder Camargo, caia fora dessa tua ideia, porque segundo Denise não é uma boa, tá? E você também que tem dúvidas sobre o que fazer com a sua grana, o que mais? Quais dúvidas mais, Denise? De economia, muita gente economia? às vezes não entende o dia a dia da economia, o quanto que isso pode influenciar o próprio dia a dia. No dia a dia. Passa, pergunta aí, não precisa ficar deixando passar batido o noticiário da economia não, porque muitas vezes pode mexer com você mais do que você pensa na hora de comprar imóvel, de comprar um carro, de fazer uma dívida, né, Dani? Gente, De vocês não pagar tão entendendo. dívidas. Dani, é o seguinte, vou te dar aqui uma dica ótima. Escreve para ouvinte@jovempan.com.br. Vou escrever. Manda Posso pro- mudar o nome pra não ficar muito chato? Pode, pois Coloco, é. sei lá, Amélia, não sei. Já entregou. E o ouvinte pode não dar o Beth. nome se ele quiser. Põe a inicial só. Sim. Se ele tiver numa situação muito complicada, não quiser se identificar, tudo bem, a gente mantém o sigilo. Tem muito devedor na O cara não vai querer que os vizinhos fiquem sabendo, então manda a pergunta escondidinho. Obrigado, Denise. Obrigado pela sua dia. participação aqui. Bom dia. Vamos em frente. Tiago Muniz. Mulher de publicitária envolvida em morte de zelador deve ser indiciada nessa terça-feira por participação no crime. Bom dia, Tiago. Muito bom dia, Edgar. Bom dia aos amigos do Jovem Pan Morning Show. Falo aqui do 13º Distrito Policial, da sede do distrito, aqui no bairro da Casa Verde, de Zona Norte de São Paulo. Já está aqui a advogada Ieda Martins, suspeita do envolvimento no assassinato do zelador Gesi Lopes, ocorrido em maio. Esse caso é bastante rumoroso, vocês ouvintes devem se lembrar o caso que o publicitário acabou matando o zelador Gesi Lopes, o publicitário Eduardo Martins. Depois de uma briga, ele então acabou levando o corpo para a cidade de Praia Grande, esquartejando o cadáver e depois incendiando o corpo de Gesi Lopes. Então, o inquérito ainda está em andamento e a expectativa é que hoje a Ieda Martins seja indiciada pelos crimes de homicídio, fraude processual, ocultação de cadáver e também porte ilegal de arma. É interessante lembrar também que ao longo enquanto a investigação está se desenrolando, está sendo investigada a participação de Ieda e possivelmente de Eduardo também, num outro crime ocorrido no Rio de Janeiro, a morte do parceiro de Ieda dele. À época, na década passada, está sendo investigada a possibilidade dela ter participado deste crime também. Eduardo Martins também é esperado aqui no 13º Distrito Policial, deve comparecer para ser ouvido mais uma vez e Ieda deve ser indiciada ainda hoje. Essa expectativa já vai continuar acompanhando em breve na programação outras informações, meu cara Edgar. Obrigado, Tiago, pelas informações. Olha só, pergunto a vocês, meus amigos de bancada, quando vocês acordaram hoje, abriram a janela, colocaram a cabeça para fora, olharam o tempo, o que vocês viram ali? Nublado. Nublado, Friozinho. frio. Jamais abri a janela. Jamais abri a janela. Infernos. Eu Tá- sou carioca. Vocês de- ficam o verão inteiro reclamando que tá quente, que gosta de frio, que gosta de frio. Aí chega o frio, vem esse inferno
Que é acordar essa hora da manhã, pegar um trem, um metrô, o ônibus, sei lá o que você pega, nesse frio. De onde vocês tiraram que frio é legal, gente? É bom, a gente tem que se É adaptar. bom, é Nossa, mas gostosinho. Para com isso, gente. Olha só, quem vai contar pra gente é a Simone Manocchio gente sobre o boa. tempo ali, ó. Que ela saiu também, olhou pela janela e conta pra gente agora. Bom dia, Simone. Bom dia, Edgar. Você acha que o tempo ia me surpreender hoje? Ah, você viu só? Na verdade, não era um nublado, era uma névoa, entendeu? Que logo está se dissipando e logo que o sol vai aparecer e aí a temperatura começa a subir um pouquinho, viu, Edgar? Mas você viu o que eles falaram? Todo mundo viu o tempo. A Dani viu o tempo nublado, tá nubladão, tá meio cinzão, né? Aquele céu encoberto, né? Essa névoa, exatamente. Mas agora o sol já está aparecendo, daqui a pouco já vai firmar esse sol. E hoje a temperatura fica até um pouco mais agradável hoje à tarde. Eu tinha dito que a máxima ontem atingiria os 23 graus e chegou apenas a 20. Hoje sim, deveremos ter aí 23 graus de máxima. Não é calor, viu, Brown? Não é calor. Mas para ele, inclusive, é inverno mesmo, Não dá pra né? você colocar tô de tanga, cachecol, o tô de Brown, e tomar capuz. sol na cobertura. Mas pelo menos here comes the sun, né, baby? Pro carioca, O Brown- 23 graus é um inverno rigoroso, né? Rigorosíssimo, moletom. Exatamente, mas olha, até o final da semana a gente vai ter uma melhora no tempo, porém, até a quinta-feira. Na sexta-feira vem aí uma frente fria, ela vem do sul do país e aí traz um pouco de chuva aqui para São Paulo. Fim de semana meio azedo, portanto, viu, Edgar? Não vai ser uma coisa assim de solzinho, agradável para sair de casa. Chuvinha no fim de semana, o tempo mais fechado por aqui, viu? Vamos ficar recolhido, então. Exatamente. Debaixo do edredom, olha É aí. isso aí. Obrigado, Simone, pelas Valeu. informações. Ótima terça-feira pra você. Agora, Renata Perobelli, a volta do turismo de negócio após a Copa do Mundo. Como é que fica essa história, Renata? Renata tá com a gente aqui ou não? Vamos pro Viga, então. Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, a polícia do Rio apreende quase 200 carros, maioria de argentinos, durante a Copa do Mundo. Também pudera, né? Eles vêm com aqueles bagulho caindo aos pedaços. Aí o carro não aguenta, o cara tem que abandonar e pegar Cada banheira. pegar um busão e voltar. Bom dia, Viga. Bem, Alô, Rodrigo Viga? fala, bonitão, tá me ouvindo? Aí sim. Vamos lá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu tô chegando perfeitamente? Perfeitamente. Você tá aí dentro de um trailer argentino enferrujado, caindo aos pedaços, tudo sujo, é isso? Eu tenho bom gosto, eu sou aciado. Sou limpinho. Conta essa história pra gente. Bom dia pra você, Edgar. Bom dia para o pessoal da bancada aí, ouvinte desse Morning Show. Rapaz, você sabe que o Rio de Janeiro sofreu uma verdadeira invasão de argentinos na abertura da Copa, o primeiro jogo deles, que foi contra a Bósnia aqui no Maracanã, e depois no fechamento da Copa do Mundo, encerramento da Copa do Mundo, de forma triste para eles, derrota para a Alemanha por 1-0, mas os argentinos mostraram macheza, hombridade, caíram de pé, mas eles vinham de qualquer jeito, de qualquer maneira. Além de se alimentarem só de pão com mortadela e não tomarem banho, a não ser banho do mar, quando o negócio já estava numa situação limítrofe, ou seja, no limite do limite, quando não dava mais, quando o próprio argentino não conseguia mais respirar perto dele mesmo, os argentinos... rapaz, mas eu acho que a quantidade de mosca e inseto deve ter aumentado significativamente ali na região do Sambódromo, da região do Terreirão do Samba e também da Feira de Tradições Nordestinas, onde estavam designados os espaços para que os veículos argentinos, aqueles motorhomes, né? Uns velhos, outros mais novos, ficassem parados. Pois bem, mesmo assim eles desrespeitavam regra, pensavam que isso aqui era a casa da Cristina Kirchner, que fosse Buenos Aires, e paravam de tudo que é jeito, de tudo que é maneira. E pelo menos 172 veículos, quase 200, foram rebocados e multados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Além de perderem a Copa do Mundo, os argentinos voltam para casa, sabe Deus como, e outros, para liberar os seus veículos, têm que pagar uma multa de R$ 199,70. E deixaram outros rastros para trás, além das moscas e também do mau cheiro, viu, meu caro Edgar? Deixaram 6 toneladas de lixo para trás nesses locais que foram designados e deixaram também muitas frases amorosas para com os brasileiros, do tipo Maradona é mais grande que Pelé e brasileiro, hijo. 3 pontinhos, perderam para a Alemanha por 7-1. Coisas do gênero. Provocação foi generalizada. Aqui no Rio de Janeiro, a torcida está torcendo
com a torcida dos outros, ou seja, se deliciando com a vitória da Alemanha. Tem até uma outra expressão que não dá para usar agora, viu, meu querido? Mas você já entendeu onde é que eu quis chegar. Já saquei. Já entendi. Imagina se os caras tivessem ganho a Copa, hein? Ih, rapaz, ia ser uma quebradeira, ia ser a bebedeira, ia ter argentino estirado lá nas areias da praia de Copacabana até agora. Ia ser varrido como se fosse o entulho. Una minha... Não vou falar, deixa pra lá. Valeu, Viga. Obrigado, um abraço pra você, hein? Olha só, mas falando dessa história dos trailers, dos motorhomes e tal, é uma cultura muito forte, não só na Argentina, mas Uruguai, Chile, muito isso. E aqui no Brasil tem, mas é tímido, né? E a gente com um território tão favorável a esse tipo de turismo, a esse tipo de veículo, né? Pra você poder rodar e tal, eu acho ainda meio limitado, né? Não tem postos pra você parar muito e tal. Deveria uma coisa assim, ser explorada com mais força, né? Ó, vamos chamar a Perobelli agora sim, que a Perobelli tem informações a respeito dessa questão do turismo de negócio que volta após a Copa, né? Bom dia, Renata. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal da bancada. Isso mesmo, nós falamos aqui da Francal do Anhembi. Um mês de atraso, a maior feira de calçados da América Latina é aberta aqui no Anhembi e será inaugurada oficialmente logo mais às 11 horas da manhã com a participação do governador. Mas olha, em função dessa queda no consumo do varejo fraco, também da economia em baixa, este ano a Francal está pagando para muitos varejistas, muitos lojistas de 10 estados do país virem fazer compras aqui nessa feira. Ao longo da semana, traremos mais informações sobre tendências, novidades e preços. Obrigado, Renata, pelas informações. Agora 9h47, daqui a pouco a gente ouve o Carlos Aros aqui no Morning Show falando sobre os números, né, da Copa na internet e também o grande Quartarolo especulando. Será que é uma especulação já? Será que ele já tem o nome? Quartarolo vem com as informações das internas, hein? Daqui a pouco aí, na expectativa. Vamos saber aí se ele sabe se ele pode confirmar o novo técnico da seleção brasileira. Daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Agora 9h47. Dos candidatos, dos presidenciáveis, dos candidatos à presidência da República, dessa vez o Eduardo Campos, uma parceria do UOL, da Folha, do SBT com a rede Jovem Pan a partir das 11 horas da manhã, para você que nos ouve, que nos acompanha pela AM. Seguindo com o nosso giro agora, ouvindo o Carlos Aros, que está com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Aros. Pagando dívida, né, Edgar? Pagando dívida. Você cobrou. Eu queria que você nos trouxesse os números no Brasil, né? Eu fui acionar o pessoal do Facebook. Eu disse, o Edgar quer saber dos brasileiros, não importa o resto do mundo. Porque a gente é o mercado que mais aciona essa ferramenta, essa internet com usuários, né? Nós somos um dos países com o maior número de usuários e usuários ativos ali, a todo momento publicando, enfim. O brasileiro gosta de rede social, não só o Facebook, rede social de um modo geral. E aí eu peguei os números aqui. O Facebook divulgou números e números e números que não acabam mais. Aí eu selecionei alguns deles. 55 milhões de usuários publicando sobre a Copa do Mundo aqui no Brasil. Aí só para ter uma comparação, nos Estados Unidos, só Brasil. Só Facebook, né? Só Facebook. Foram 55 milhões de usuários do Facebook publicando sobre a Copa do Mundo. E aí, comparando com os Estados Unidos, lá, 48 milhões de usuários. O Brasil foi um dos países mais engajados. 57% dos usuários comentaram sobre a Copa do Mundo. E aí, no segundo lugar, aí no top 5, vem a Costa Rica, com 52% dos seus usuários falando sobre... Gustavo, Costa Rica? É o que aparece no relatório, né? Aqui. O Polônia tá rindo porque ele acha que são 6 pessoas no Facebook. Mais ou menos, né? Deve ser a média, deve ser mais ou menos essa. E aí, se a gente for pegar das 88 milhões de pessoas que tiveram publicando ali sobre a final... 10 milhões eram brasileiros. 10 milhões de usuários publicando no Brasil sobre a final. Aí vale destacar que a final bateu lá o Super Bowl e tudo mais no Facebook. Foram 280 milhões de interações no Facebook, 88 milhões de pessoas publicando e 10 milhões aqui no Brasil. Desses 88, 10 milhões estavam aqui no Brasil. Então aqui paga a minha promessa. E a minha dívida, não é? Foram batidos vários recordes durante a Copa, né? De tweetadas e postagens em Facebook, redes sociais. O Twitter marcou alguns momentos, teve alguns momentos muito significativos. Eu não vou lembrar os números e os momentos, mas, por exemplo, a final foi um desses momentos. Só no primeiro jogo foram 12 milhões de tweets.
E aí vale destacar também que em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, não se esperava tamanho interesse pela Copa do Mundo e as redes sociais mostraram isso. Esse número que você mostrou aí também, a leitura que eu faço, é sabido que o Brasil, né, os usuários da internet, isso é um número gigantesco e tal, mas você vê um evento em que o esporte não é o esporte preferido do americano, né? Um evento que reúne todas as nações, quer dizer, várias nações do globo. E tem esse número de 55 milhões aqui no Brasil e 48 milhões nos Estados Unidos. E você falou do Super Bowl também, né? No Super Bowl foram 245 milhões de publicações em todo o mundo. Então, de um evento só deles. Uma coisa local. Então, aí você pode proporcionar a força dos caras. O Super Bowl é uma coisa mundial também, tá? Não, mas 240 é uma coisa muito americana, assim, ele é muito forte no mundo inteiro, assim. Não, as mas, pessoas mas, no Brasil, você vê no Facebook especialista em... Certamente. Sempre tem, mas cara, aqui são 32 equipes de várias nações e outras pessoas de outras nações que vêm para esse evento e tal, né? Mas aí tem que fazer o destaque. Faz sentido isso que o Gustavo falou, porque esses 245 é número global, não é só Estados Unidos. Aí precisa pegar desses 240 e você colocar o que é só o que vem dos Estados Unidos. Deve ser uma grande maioria, porque, por exemplo, quando eu vejo, quando eu vejo muitas das pessoas comentando no Twitter ou no Facebook sobre o Super Bowl, boa parte delas está falando do show do intervalo e não do jogo em si. Ou falando quem vai cantar. Peito da Latoya. Mas é isso. O que conta como interação é isso. Mas o que vale a pena no Super Bowl é o intervalo, o show e os anúncios. Eles esperam pra isso, assim. O jogo é uma chatice, né? Até porque você passa a temporada inteira tentando entender as regras. Esse último, então... Nos Estados Unidos, o evento vale muito. Né? O público tá acostumado com qualquer tipo de evento. Curte a transmissão ao vivo e comenta. Agora, tudo vira um espetáculo, um evento, né? Pra eu poder concluir, Edgar, e só sem me estender muito, um destaque também extremamente positivo para a parceria da Jovem Pan com o Twitter. A gente teve o JP na rede e números extremamente positivos. Foram 274 milhões de visualizações da hashtag CopaJP. Houve crescimento também do número de usuários em todos os nossos canais, em todas as nossas redes, e um engajamento muito grande dos ouvintes da Jovem Pan e do internauta da Jovem Pan através dessa parceria, e isso provocado por causa da Copa do Mundo. Então são muitos os números no site da jovempanjp.com.br, você consegue saber quais são esses números, mas o principal deles, 274 milhões de visualizações da hashtag CopaJP. E aí, esse pra você, Dani, que gosta dessas informações curiosas, por favor. O Google me mandou aqui uma relação interessante. Você sabe qual foi a esposa ou namorada mais googlada durante a Copa do Mundo? Durante a Copa, namorada de jogador? De jogador, Foi aquela do Balotelli ou não? Foi a Shakira. Em segundo lugar, chuta quem? Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. E aí, em terceiro vem a do Cristiano Ronaldo, a Irina Shayk, não é? Isso. Shayk. E aí tem alguns outros números interessantes. O Neymar foi o jogador mais buscado. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O meme mais buscado, jogador como meme mais buscado. Chuta, Gustavo. Jogador? Jogador que se transformou... Ronaldo. Não. Soares. Por que será? Desculpa, é que eu entendo tudo de futebol, sabe? Desculpa. Tinha esquecido da mordida, eu gosto do Uruguai. Mas eu queria fazer uma menção aqui no quesito mulheres jogadores. As mulheres da seleção alemã, assim, que entraram em campo. E enquanto os jogadores comemoravam o título, ali o técnico alemão, ele se esbaldou. Ele abraçou todas e cada uma. Foi uma satisfação. Mas elas merecem a taça também. Ô, Paulinha, você ia falar alguma coisa quando o Aros falou dos números do Twitter na associação com a Jovem Pan, na parceria. Deu certo, tinha uma página, né, especial ali que tinha várias... eles conseguiam medir qual era o jogador mais falado, qual era o time mais falado durante o jogo. De popularidade. Isso foi muito bacana, deles. mas eu ia falar aqui que o nosso ouvinte americano mandou um tuf pro Gustavo aqui. Polônia falando, se fosse uma chatice, o NFL não teria tanta popularidade. Avise para o Gustavo aí, menos, bro. Tem dois Gustavos. Qual Gustavo será? Polônia. Né? Se fosse NBA, eu gostaria, porque eu adoro NBA. Mas NFL não dá, gente. Obrigado, Um abraço. Um abraço pra você. Vamos agora conectar com o nosso representante na Sabatina, que acontece a partir das 11, Sabatina com os presidenciáveis. Dessa vez o Eduardo Campos vai estar por lá respondendo as perguntas, a parceria do UOL, Folha, SBT com a Rede Jovem Pan, e o Patrick Santos já está se encaminhando para lá. Bom dia, Patrick. Muito bom dia, Edgar. Exatamente. Daqui a pouquinho acontece a sabatina com o candidato à presidência da República pelo PSB
Eduardo Campos, né? Ele, Edgar, que é o terceiro mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto. Nessa sabatina, como você disse, é a Jovem Pan, uma parceria com a Folha, com o portal UOL e também com o SBT. A sabatina acontece aqui daqui a pouco, às 11 da manhã, no Teatro Folha, né, aqui no Shopping Higienópolis, no segundo piso da Avenida Higienópolis, e terá a transmissão da Jovem Pan AM a partir das 11 horas da manhã. Em ponto começa essa sabatina, e é uma oportunidade, né, Edgar? Do ouvinte, enfim, do telespectador, do internauta, conhecer um pouquinho mais as propostas dos principais candidatos à presidência da República. Hoje acontece com Eduardo Campos, amanhã Aécio Neves do PSDB. Ainda não está confirmada a participação da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição e primeira colocada nas pesquisas de intenção de voto. A ideia é que ela participe também, o convite já foi feito, e há uma expectativa que talvez na próxima semana ela participe dessa sabatina, que eu repito, começa daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, com a cobertura total da Jovem Pan. Obrigado, Patrick. É o que eu imagino que todo mundo espera que a presidente também participe, né, dessa sabatina aí, nessa união entre as redes Jovem Pan, UOL, Folha e SBT. A partir das 11, então, como falou o Patrick, aqui na rede Jovem Pan, para quem está nos escutando pela AM. Agora sim, por último, mas não menos importante, ele, o homem Luiz Carlos Quartarolo. Aí, olha só, vamos ouvir o Quartarolo rapidamente, porque o homem tem o nome do novo técnico aí, vocês estavam querendo saber? O Quartarolo sabe, aí, ó. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, Quartarolo? Tava com saudade, você sabia dos vexames do Brasil, por isso que você saiu de cena, né? Falei assim, não, que é isso, vou ficar aqui, vou sofrer mais. Mas eu lembrei de você, Quartarolo, porque você mandou bem, você falou que a Argentina... Que acertei 50%, né? Você ia torcer pro Brasil, mas que você achava que a Argentina ia faturar, né? Olha, mas a Alemanha realmente deu um show de eficiência, né? Eu não vejo nenhum gênio no time da Alemanha, o gênio talvez seja só o goleiro, né? Futebol é conjunto, né? É conjunto. O Messi que é o genial, se bem que todo esse processo da Alemanha é tão elogiado, né? Um golzinho só da Argentina, pronto, né? Mas foi um golaço, né? Foi um gol digno de Maracanã. Né? Golaço desse menino Götze, né? Götze, tem 22 anos, esse vai jogar muita bola ainda. Olha, sobre o técnico da seleção brasileira, primeiro que o Felipão tá reclamando aí que tá sendo traído pela CBF, porque já estava demitido via imprensa e não sabia. Ele sabia, sim. Aliás, eu teria demitido após a derrota para a Alemanha. Fica em casa, vai embora. Mas ele fez a mesma coisa com o Mano Menezes, ele assinou o contrato, acertou com a CBF antes do Mano ser mandado embora, quer dizer, ética zero também. Sobre o futuro treinador, que é o que você quer saber, olha, como dizem por aí, uma frase do Fernando Sampaio, o futuro a Deus pertence. Fala-se muito no Tite, que eu gostaria de ver. Agora, se eu fosse o Tite, não aceitaria, porque vai ser boi de piranha, né? Até chegar na próxima Copa já vai estar fora, é isso? Fala-se que o Alexandre Galo deve assumir, pelo menos para os próximos amistosos aí, para ir dando um jeito. Daí vem eliminatória, vem Copa América no ano que vem. Realmente, a gente gosta muito de elogiar a eficiência e o trabalho do Joachim Löw, o técnico da Alemanha, mas a verdade é que ele era apenas um assistente do Klinsmann. Quando o Klinsmann saiu, ele virou treinador. E aqui no Brasil isso é impensável de fazer, né, Edgar? A nossa cultura não permite, hein? A imprensa é irresponsável, agora tá falando que precisa de um técnico estrangeiro. Como se isso fosse resolver todos os nossos problemas. Também acho. A estrutura que tem que ser mudada, a filosofia que tem que ser mudada. Agora, Quartarolo, aproveitando a sua participação aqui, não posso deixar de perguntar o seguinte, uma coisa que só acontece no Brasil, fico imaginando aqui, a gente está sempre comparando agora com o exemplo que a gente tem à frente da Alemanha, como você já começou o teu discurso falando e tal, uma reunião na casa do presidente, né, no prédio de luxo do presidente da CBF, para comunicar ao nosso técnico que ele não pertence mais à comissão técnica. Não é estranho? Esse é um assunto para tratar na federação, não na casa. Manda um comunicado, né? Manda um bilhetinho azul pra ele. Isso aconteceria em outros lugares. José Maria Marim, né? Um aspecto aí da ditadura, né? Aliás, a CBF, meu caro, é a única entidade do mundo que tem 2 presidentes, né? Tem o Marinho e tem o Marco Polo Deonero. Pois é. Quer dizer, não se entende. E o Marinho, você sabe que foi quase tudo na vida, né? Foi quase governador, quase jogador, quase diretor de CBF, quase honesto. Vamos em frente. Valeu, Quartarolo. Um abraço, Um abraço pra você. Tava com saudades. A gente também. Agora 10h03. Jovem Pan Morning Show.
Nós aqui, ó, seguindo pela Rede Jovem Pan, o Morning Show com você até às 11h30 da manhã. Quem que tá rindo aí? A nova Paulinha. É, eu Paulinha tá grande vocês agora. Viram? Ah. É o Pilates. É que você tava. As pessoas estavam reclamando. Que eu era anã. As pessoas que estão Sempre tem essa acompanhando reclamação, no cê Morning sabe. Show pela internet, pelo nosso site, Paulinha. Estavam reclamando que você estava muito encolhidinha aí na bancada. Escondida, Porque eu sou anã, gente, vocês sabem. E agora, com o vídeo, eu tô tendo que... É que nem o Galvão, ele não tem que subir assim num banquinho pra ficar da altura das pessoas, eu também. Não, e quem ainda, né, tem o privilégio de ter como diretor aqui, o Newton Travesso, que está aqui Vem conosco. aqui, diretor. Newton, dá um alô para os nossos ouvintes aqui, ó. Você está aí nas câmeras que você está cortando ali fora, Newton. Não, é alegria de estar com vocês. É muito bom, olha só que privilégio nosso. Uma energia que traz para nós um otimismo muito grande. E uma alegria, fazer um programa com alegria. E o tom de vocês é tão gratificante, você não imagina. Obrigado. A gente tá bonito no vídeo, seu Newton? A gente ou tá menos. bonito Tá linda, no Dani. Eu vídeo? fui ali Depende, você vai pagar o que você deve a ele ou não? Eu fui ali no nosso switcher, eu vi, você tá linda, Eu Dani. tô bonita. Vocês estão lindas. Gente, me ajuda, pelo amor de Deus. Paulinha, olha só, as mulheres do programa. A gente não recebe elogio nenhum Esses nunca, homens né? estão tudo barbados e feio. Nem do Edgar a gente recebe elogio. A única coisa que eu ouvi aqui é que eu tenho que pentear o cabelo pra vir pro trabalho. Uma sugestão. Dos telespectadores. A gente sempre põe a culpa em outra pessoa. Na verdade, fui eu mesmo que mandei pentear isso, porque eu tenho medo de piolho. A gente é verdadeiro aqui no Morning Show, porque os pesquisadores da Universidade de Harvard concluíram que as pessoas mentem mais à tarde. Então a gente aqui no Morning fala a verdade. É que, segundo os cientistas, o nosso autocontrole diminui ao longo do dia e, junto com ele, lá se vai também a nossa capacidade de evitar mentiras ou trapacear, viu, Dani? Infelizmente, você olha pra mim. mesmo as pessoas mais honestas podem estar suscetíveis a consequências negativas desse efeito. Fecha aspas aí a frase que fica dessa pesquisa. O horário não faz diferença entre os desonestos. Eles mentiam sempre mesmo, independentemente de ser de manhã, à tarde, à noite. Eu sou honesta. Né? A frase que fica foi... Viu, Dani? A frase que fica. Então, como se eu mentisse super na minha vida. Só de vez em quando. Só nos dias pares. Hoje é que dia? Hoje é 15. Dia Não, mas tô me ímpar. lembrando aqui, você Hoje eu não minto. Você é taurina, você é fiel, você é Eu honesta. sou. Você também é taurino. Tá falando por causa disso. A gente vai entrar no horóscopo do dia. Fala, por favor, qual é o horóscopo Brau. de Virgem? Brau, hoje um dia ótimo para negócios. Quero dar uma dica aqui pros ouvintes que apostam em horóscopo, esses horóscopos gerais, né? que seria um horóscopo Não, geral? porque assim, se você vai num astrólogo, não sei, eu nunca fui, mas acredito eu que eles sejam sérios e façam um trabalho correto, direitinho, uma Susan Miller da vida, etc. Agora, se você pega em jornal ou qualquer outra coisa, eu não sei se são todos, metrô, não sei. Não sei se são todos, mas uma amiga minha, ou será só minha amiga, trabalhou num veículo de grande circulação, vamos assim dizer, e ela fazia parte do horóscopo. O que ela fazia? Ela pegava do ano passado, e aí o de hoje, o que era de Virgem jogava pra Touro, o que era de Câncer jogava pra Libra, e era assim, entendeu? E dá certo. E dá certo, esse aqui é o problema. Mas eu acho que isso é um pouco de lenda urbana, que meu professor de jornalismo, meu primeiro professor de introdução ao jornalismo na PUC, ele também contava a mesma coisa, assim, que ele tinha um saquinho com várias previsões, assim, Verdade. e ele só É uma lenda. puxava uma, assim. Ou não. Tem cara de lenda urbana. Minuto de sabedoria. Gente? Mas, ó, sou testemunha, já fiz mapa astral, é uma coisa super séria, te dá o Não, quando você retrato vai em do que alguém você é. sério... Não, né? eu odeio. Eu não gosto de alguém sério e nem de ler horóscopo. Isso é sugestionável. Sugestiona a gente. Por exemplo, fala, hoje o dia não vai ser bom. Você já Pronto. sai de Já casa, fala, hoje vai Pronto. ser bom, entendeu? Não vai ser O bom. drama está criado. Não, agora me conta qual é o seu signo pra eu poder ler aqui o que a Susan Miller tem a dizer pra você em julho. Não por quero favor, saber. Paulinho. Boa. Então lê o nosso touro, vai. Vê touro. pro Susan calma, Miller, Isso touro. demora. Por você favor. sabe Vai ter que ter uma não é tradução tão- simultânea Touro. agora. Aqui, Touro, tradução Touro. simultânea Susan Miller, site Bem, maravilhoso Já Susan mandando Miller. aqui um abraço pro site M de Mulher, de onde eu tô tirando Essa previsão. essa previsão maravilhosa. É Touro. gigantesca, então eu vou escolher um pedaço, tá, gente? Tá bom. Touro. Vou até mudar a trilha. Mudou a trilha? Olha, Me avisa. touro. Sim, eu e o Edgar Uau. somos touro. Claro. Estamos na primeira quinzena, então vamos nessa. A primeira quinzena beneficia as viagens e, graças a uma bela conjunção estelar, é provável que você consiga acomodações de rainha e volte para casa realmente
renovada. Estou fazendo as malas. Essa é pra Dani Nariz de Você não viajou nessa quinzena? Você viajou nessa quinzena, sim. Mas e a Dani, Tava coitada? de férias. Gente, não bateu. Vê a outra quinzena. A Dani Vê a tem próxima. nariz de princesa. Bom, no dia 16, Júpiter, planeta que traz presentes e sorte, entra em Leão e estreia uma nova fase em sua vida. Gente, amanhã é o dia. É amanhã, Dani! É amanhã. Caraca, parabéns! Obrigada, Brown. Inicia Gente, uma nova amanhã. fase. Ai, em Susan sua Miller, vida. te amo, cara. Daqui a pouco você lê o do Poloni, tá? Pra gente. Amanhã, gente. Daqui a pouco, daqui a Animei um pouco. pouco. Paulinha, quero te ouvir, vamos lá. Nada, vocês estão de ressaca, assim, no rehab da Copa. E sabe quem também tá super sofrendo com o final da Copa? A Maria Rita, cantora. O mundo tá sofrendo. Mas bom. imagina, ela tá aqui, assim, ela tá tão sofrida que ela tá procurando livros. Por exemplo, agora ela tá lendo um livro, Recados da Bola, depoimentos de 12 mestres do futebol brasileiro, de Jorge Vasconcelos. Ela tá super entretida e diz que é super bacana. Tem aqui um depoimento que ela até transcreveu no Twitter, gente. Ou seja, são milhares de tweets pra trazer o que disse o Barbosa. Ele que foi goleiro, né, eu acho. Barbosa, goleiro. Exatamente. 50. Aí ele diz assim, Trágico. ele traz... Então, mas sabe o que ele fala? E depois eles ficarem concentrados no Joá, em 1950, eles foram para São Januário, que por lá eles saíram do céu e caíram no inferno. E que passaram a desempenhar papel semelhante ao de garotos propagandas, principalmente de políticos. Daí ela diz, pois é, Barbosa, as coisas não mudaram muito, lamento em dizer. E tá sofrendo. Falando em aqui Barbosa, Maria Rita, um beijo, te amo. As capas de jornais dos dias seguintes, a eliminação do Brasil, o vexame de 7-1 e tal, traziam assim, Barbosa, você tá perdoado, sabe? O maior vexame da história. Barbosa e outros jogadores de 50, assim, o maior vexame da história das Copas no Brasil não são mais vocês, esse time de 2014. Quer dizer que a redenção veio 64 anos depois. Exatamente. Como a gente culpa as pessoas, né? Sempre tem que ter um culpado, né? Essa vai desaparecer daqui quanto tempo? Nunca. Eu já esqueci, na verdade. Foi tão divertido. Não, mas nunca, né? Teve um cara em Piracicaba que tatuou na perna o placar do jogo, 7-1, porque disse que ficou tão marcado, a filha dele sofreu tanto, ele foi lá e marcou falando na em tatuagem, perna. falando em Copa do Mundo, goleada do Brasil, 7-1, você viu que o chileno, aquele que bateu no travessão a bola, como é que é o nome daquele atacante? Pinilha. Ele tatuou. Ele tatuou, é verdade. Quase, né? Ele falou assim, 1 centímetro da glória, ele escreveu. É muito loser, né? Desculpa. Mas É eu muito não tenho loser. certeza se ele tava falando do gol mesmo, né? Mas tinha uma trave. Não, trave, tinha o gol, com uma bola ali. Às vezes tem... Bom, deixa eu ficar aqui. Essa analogia... Às vezes bate Não mesmo. sei, é porque eu confesso que eu tava assistindo a entrevista coletiva do Neymar e uma hora, que foi quando ele começou a, entre aspas, chorar, ele falou, se tivesse 2 centímetros a mais... E aí ele começou a chorar e eu fiquei olhando pra cara dele. Ele poderia estar numa cadeira de por causa rodas, de 2 poderia ter ficado... Isso ele deixou no ar, Deixou mas no você ar. pensa o que você quiser, né? Não, mas, Por causa de 2 obviamente, Não, às é vezes, isso. não, pra quem não tem, né, oportunidade, 2 centímetros é muita coisa, né, Edgar? Pois é, tem que ter mais malícia. Muda a vida. Muda a vida 2 centímetros, então você tem que pensar bem. Mas a gente fala sobre isso com a Paulinha na sexta, né? Olha onde foi parar esse assunto. Não, a gente tá falando de futebol. Não sei o que vocês estão pensando. Vamos abrir a mesinha pra falar do Rebô? Ah, A meu estreia amor, de ontem. peraí, gente, mesinha não. Pega as Mesinha... agulhas, o tricô, Gente, vamos tricotar. A mesinha é sagrada. Edgar, Vocês podem você falar foi do o único... Rebu, mas a mesinha é sagrada. Você foi o único aqui que não assistiu. Eu não assisti também. Eu perdi. Foi uma boa estreia, visualmente Ontem, muito bonito, mas a audiência o Zé, não foi tudo isso, não. Então, mas é coisa do horário, eu acho, né, também? Devido ao Não, pô, horário. veio colado na novela. Quando a gente Que essa conversou... novela é uma porcaria, né? Vem a outra, derruba a audiência mesmo. Rebuta maravilhoso. Vou dar uma Família ideia é uma pra droga. vocês. Ó, Rebu começou Não. com 33 pontos, em Família entregou com 33, e Rebu foi perdendo a audiência e fechou com 17. Entregou pro filme com 17. Na média, no preliminar, dá 23, quase... 23 e pouquinho ali. Tá muito próximo aos 23 pontos. Só que o SBT ficou com 7 no horário, e aí você começa a ver a diferença. A Record com 5 e a Band com 3, né? Ou seja, teve na liderança e muito à frente das concorrentes. O share muito alto, mas perdeu, né? O share muito alto. Agora, eu não sei, a primeira impressão que fica é com a questão do horário, né? Talvez aí, né? Você disse que não, tal, mas... Tava colado em Família, pessoas estão 10 e pouco. Só que Agora, eu comecei a ver o hoje- Rebu e a hora que eu vi, eu acordei, era hoje. Era hoje, Eu já. vi Dormiu. uma hora alguém foi pro Tava banheiro, começou a desinteressante, rolar ó. uma coisa hot. Tão boa a novela, Não né? se interessou pela novela. Não é isso, é o sono, gente. É tarde, eu acho tarde. Mãe, ela tem pra todo... esse tipo, ela dois tem pimpolhos, tem né? dois Pra pimpolhos. esse tipo de produção,
tem que ser tarde, né? Sim, porque é muito você pega a picante. cena da pesado. Camila Morgado, Sim, já sim. dá um... Tem drogas, sexo e rock and roll. Falar em rock and roll, a trilha sonora é maravilhosa, né? espetacular. É linda. E a Sofia Charlotte cantando, a música, aliás, diz tudo do que vai ser a novela, né? Do que vai ser. Não é nem novela isso, né? Uma minissérie. É uma minissérie. São 30 e poucos evoluída, capítulos, 30 e né? poucos O- capítulos. E é o que a gente falou vinha pra falando, eu acho que isso vai ser uma tendência, cada vez mais a Globo vai se utilizar desse tipo de produto, vamos chamar assim. Já tá anunciando outros aí, tem outras estreias. Tem outras coisas. Né, que outras. estão por vir ainda aí. E ontem, quando a gente conversou com o Tony Ramos, eu fiquei pensando nisso. O Gustavo até, o Poloni trouxe a questão da tecnologia e tal, tudo Da filmagem, em 4K, né? A Você filmagem. sabe que eu achei mais defeito do que qualidade com 4K. Você achou? Você achou defeito? Sabe por quê? Porque o 4K, ele... Mas a chamada tava linda. Não, eu achei que tá bonito, me chamou a atenção tá bonito, mas a textura, o você visual. percebe sombra, mas que é o Tony falou, né? Fica tudo muito A luz mais natural, né? Natural, né? é. E talvez a gente tenha que acostumar um pouquinho mais com essa coisa natural e menos chapada da luz branca. A gente falou aqui fora do ar ontem, quando entrou HD na TV brasileira, Foi era um estranho, problema né? nas TVs, As porque elas tinham que maquiagens. arrumar as bancadas, que era tudo meio mambembe, com As um maquiagens, esparadrapo ali, fundos. emendando as coisas, As maquiagem. mulheres sofreram muito. E acho que 4K vai ter que Verdade. ter uma adaptação também, assim. né? Agora, ali tava. Eu me propus a assim, eu vou achar quem tá ruim nessa minissérie. Não deu. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Tá todo mundo bem. Você pega assim, o Zé de Abreu aparece um pouquinho, no que ele aparece, ele dá o recado. A Cássia Kiss. A Cássia assim, Kiss é um monstro, gente. Não tem fica o que ela e a dizer dessa Patrícia atriz. Pilar, você fala assim, quem que tá maior, menor? É um negócio assim, são deusas ali no... É impressionante. Né? E é impressionante a Sophie Charlotte, como que é a mais nova ali, a mais virgem ali, que tem menos experiência, muito bem também. Não, a O Sophie, morto, além maravilhoso. de Camila Morgado. Eu quero saber o que o Brau de achou. O arrasar. Brau. Não, deixa eu só fazer um comentário. A Sofia, além de arrasar cantando, interpretando, porque essa menina realmente é um talento, ela, na minha opinião, se consagrou ontem como a mulher mais bonita do Brasil. Sophie Charlotte, ela tá de um jeito... Acertaram. Tá destruindo. Tá destruindo. Ela tá linda. Porque eles já enviaram muito a Sophie Charlotte. Eu ainda fico deixando com ela Patrícia Pilar, loira, a mãe estragando dela. Maravilhoso. o tipo de beleza Na que ela classe dos tem. 20, vai, Zé. Agora ela tá ali. Bom, eu fico Brau, com quero Vera um- Holtz, Vera completamente embriagada. Que mulher Bagaceiraça. maravilhosa, que saudade de Santana. E Vera Holtz, não tem um papel que ela não roube a cena. Ela tá linda, eu fico tá besta ótima. de olhar aquela mulher em cena. Ela é maravilhosa. E eu espero muito dessa minissérie, porque realmente eu concordo com tudo que o Zé falou, foi extraordinário, ficou com gosto de quero mais, a trilha sonora era boa, a iluminação foi interessante, A as edição. câmeras, a edição, os E atores. o mistério, a história é muito legal, né? Você É. realmente tem vontade de descobrir mais sobre esses personagens tão interessantes. E é o que a Patrícia Pilar falou numa entrevista. Na verdade, não interessa quem matou. Interessa quem são essas pessoas. Exatamente. Como será que elas são? Elas são isso que elas Mas que estão dossiê é mostrando? esse? Mas por que esse Tony Ramos tá tão preocupado com isso? Olha, Isso aqui Sobre, é- sobre o dossiê, o Poloni pode nos dizer. Que dossiê é esse, Poloni? Que dossiê é esse? Pô, É um tem uma dossiê sessão na que- revista lá na Galileu que chama dossiê. Eu posso falar do que a gente tá sócio fazendo. entrega, É só quer uma entregar o provocação. outro, né? Agora, o Edgar, só pra fechar, ó, o Rebu estreou com 23 pontos, isso é prévia, pode consolidar em até 25 pontos, né? Ou em até 21, 2 pra cima, 2 pra baixo. Saramandaia estreou com 27 pontos, Gabriela e Astro com 28. Então, tá um pouco abaixo, a realidade é outra também, né? Tem outras conforme mídias, vão né? passando, tem outras E mídias. não tem aquele né? lance do anterior jogar também muito baixo? Como a novela É, tá muito mal, Em família então ela joga não ajuda, menos, não ajuda a jogar impulsionar pra próxima, tanto. né? Poderia ser pior se tivesse o filme no meio e depois o Rebu. Aí certamente. poderia ser pior aí. Quanto ao dossiê, eu só queria comentar uma frase que o Leandro Nomura postou aqui no Twitter ontem, que é o seguinte: gente que usa a palavra dossiê numa frase ganha mais do que 20 salários mínimos. Ó, E Isso é uma ela men- tá reclamando Leandro ainda, Nomura. né? Da quê? dívida dela, né? Eu não ganho 20 salários mínimos. Isso é uma mentira, porque eu discuto dossiês todo mês lá na revista, rapaz. Então, e meu não- filho, a gente sabe tá quanto você feia a ganha. coisa. E o outro que falou também sobre a imagem da novela foi o seguinte: o Marcos Osídios falou: novo filtro do Instagram, o Rebu. Quer aquele azulado. Fica a dica, o cara é brasileiro, né? Um dos caras do Instagram. né? Agora, os planos sequências, isso dá uma diferença. Aí você mostra E os vestidos, gente? né, a Vamos falar de moda. sensibilidade de todo mundo. Que
aqueles vestidos, aquele figurino. Quem não ouviu o nosso programa ontem e perdeu a explicação, plano sequência, vai lá, José Armando Vanucci. Aquele que a câmera começa e vai até o final da cena, não tem corte, o ator tem que segurar com o seu talento. E o câmera também, o câmera, né? com Câmera a sua na mão. sensibilidade, tem que pegar todas as reações e precisa de muito ensaio pra fazer. Esse nosso programa é um plano sequência, gente, tá vendo? É um plano sequência. Começa Sem edição. e Vamos ver 2 quem horas. vai morrer e quem vai matar, então, já que é igual o Rebu. Tô aqui no cantinho. Ó, na internet o pessoal parece que tá inocente. gostando. O Aristo Costa diz que lembrou de Santana também na hora com a Vera Holtz. Que Vera Gente, lembrando que mito. Santana é um personagem que a Vera Holtz fez, que era uma Mulheres alcoólatra. apaixonadas. E aí teve também a Rélica, que ouve a gente todos os dias e diz que adorou a estreia e que acha que a história vai prender a galera. Vocês podem comentar aqui no Twitter, é só usar a hashtag JP Morning Show e escrever pra @Rádio Jovem Pan. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Olha que afinado. Olha, agora que vocês têm Brau. câmeras, vocês conseguem ver que eu tô chorando sim. Ô, Brau, cantar você não essa chegou música nem sem chorar. perto dela ali, ela mandou bem. Não, mas eu tô sentado, eu não impostei a voz, Você não tá não tô de de vestido, vestido. maquiagem, isso tudo ajuda. Isso tudo faz. Espera, a gente marca uma festa de fim de ano, eu te mostro. Olha, o que vocês eu sei ficam fazer. falando de rebu aí, da novela, do que, tecnologia, quem tá maravilhosa, linda e tal, mas o mundo não é só isso não. O mundo é outra coisa. O mundo também é ciência. Sim. Essa semana, 45 anos do homem à Lua, né, Polônio? É isso mesmo, espetacular, né? Pô. Será que Tem as gente ban- que não acredita ainda Será que as nisso. bandeiras Mentira. estão lá ainda? Bem, essa é a discussão de antes das férias, Antes né? das férias, tem gente é. que diz que sim, tem gente que diz que não. 69, né? 1969. 20 de julho de 1969, né? Foi quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. Será que foi verdade ou será que aquilo é uma conspiração? Dizem uma, que é estúdio filme, ali nos né? Estados é uma Unidos. produção hollywoodiana? Adoro a teoria da conspiração, mas eu acho que dessa vez é verdade. E ele ficou, eu tenho uns números aqui da passagem dele pela Lua, ficou 2 horas e meia fora da nave, coletou 21,5 quilos de material lunar para trazer para a Terra. E a duração da missão toda, da Apollo 11 toda, teve 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Então, data histórica, assim, uma coisa impressionante. Sim. Exato. Você queria ir, Edgar? Eu muito. É? Muito. Eu acho que se você for, você não volta, não. Eu acho que eu não vou. Você sabe que falando nisso, vários dos astronautas, não só, acho que o Neil acho que foi o que menos, mas aquele Buzz Aldrin. Buzz Lightyear. Isso, Buzz Lightyear, Louis Armstrong. Cara, o Ou como meu filho fala, Buzz Latinha. Buzz Lightyear. Não, o Buzz Aldrin, ele voltou. Vários deles voltaram filosóficos, piradões, pintando paisagens, né? Mudaram de vida. Porque eles têm um timing ali né, do quanto eles estão atuando como astronautas, como cosmonautas e tal. E os caras saíram e entraram em seitas filosóficas. Mas você imagina o que é essa pinturas. experiência, né? Você Imagina. sair da Terra, você olhar de Edgar. fora pra Terra, pra essa coisa tão pequenininha Pois é. que é a Terra, perto do gigante que é o cosmos. Eu acho que no seu caso, Edgar, se você for ali pra São Tomé das Letras, Já não volta mais. eu acho que você já começa a pintar uns negócios estranhos. Você já Olha, o Raul começa a entrar- Seixas também já viu bastante coisa sem sair da Terra. viu? Falando no Buzz Aldrin, ele disse outro dia que viu um UFO, né, um objeto não identificado durante uma missão. Foi, acho que durante a Apollo 11 mesmo. Ele revelou, 45 anos depois, que teria visto um disco voador ali pela janela e tal. Eu acredito. Voltou Eu meio acredito. maluco mesmo. Esse cara dá aula nos Estados Unidos, sabia? Tem uma universidade super moderna lá, chama Singularity University, fica dentro do Google, É da nos prédios nave da do NASA e tal. É uma coisa espetacular e o Buzz Aldrin dá aula lá. Imagina que sensacional você ter aula com um cara que foi pro espaço. Agora, terminando o capítulo Lua, cosmonautas, astronautas, vamos para a Mega Terra. Polônia, a Mega Terra. Nossa, Meu Deus do céu! Lá vem teve a ele. Mega Lua. Gente, é só pra... A única coisa que me interessa nesse assunto é o Alf, o É Teimoso. Eu quero saber quando volta Alf, o É Teimoso. Eu amava ele. Era a voz demais. do seu Era peru, muito lembra? bom, Que né? Era a falava, voz do seu "Valeu, peru." pô." o seu muito peru, bom. ótimo seu peru. Ah, que ótimo o seu peru. O seu peru é Você ótimo. é casado, para de falar que meu peru é ótimo. Agora 10h29. Jovem Pan Morning Show. Sim, pela rede Jovem Pan, aqui estamos até as 11h30 da manhã. Jovem Pan Morning Show. Agora 10h35, Morning Show pela rede Jovem Pan. Olha aqui, ó, comer doce piora a sua memória. Sabia dessa, vocês mulheres que são fissuradas numa Tô perdida. guloseima?
Quem descobriu foi um pessoal do Hospital Universitário Charité, é isso? Charité? Só que é de Berlim. Só que não é da França, é de Berlim. Eles recrutaram pessoas com não idade... pode ter em Berlim um lugar que nome francês, não pode? Pode. Então tá bom. Eles recrutaram pessoas com idade média de 63 anos e o pessoal que estava com o sangue cheio de açúcar se saía pior nos testes. E pessoas com maior nível de açúcar no sangue tinham um volume menor no tamanho do hipocampo. Isso não quer dizer que você precisa abolir os doces da sua vida, é só balancear a dieta com proteínas, carboidratos e gorduras na medida certa. É claro, e praticar exercícios físicos. Quer dizer, é a nota que, todo mundo sabe isso. Mas é uma pesquisa. Que você tem que pesquisa. equilibrar, que você tem que fazer exercícios físicos, Edgar, comer carboidratos, é uma proteínas. Pesquisa. Eu não tenho culpa se as pesquisas são inúteis. Não tenho culpa disso, que as Dani. pessoas não têm o que fazer. Eu tenho uma pesquisa também. Entendeu? Mas são pesquisas. A gente vai fazer uma coleção de pesquisas inúteis, assim, apresentar no fim do ano, sabe? O top 10, sabe? Das pesquisas mais inúteis. Porque tem, e dá pra fazer fácil, eu fico encarregado. Tudo termina da mesma forma. Equilíbrio. Tudo termina assim. Equilibrou, tá beleza. O Datafolha fez uma pesquisa com os estrangeiros que vieram pra Copa. E aí, o que rolou? São Paulo, Rio e Brasília. Foram 2.220... Eita ferro, 2.209 estrangeiros. E falaram o seguinte, 92% elogiaram conforto e segurança, 76% elogiaram transporte para chegar até os locais dos jogos, 95% elogiaram hospitalidade do brasileiro e 50% dos ouvidos disseram que antes deles virem, eles tinham ouvido coisas terríveis sobre o Brasil e que 56% se impressionaram. Tem um número também que diz que tantos deles voltariam pro Brasil e tal. Ou seja, a gente deixou uma boa impressão, né? Mesmo. Assim. Esse número de 95 é o mesmo que da hospitalidade. A gente é demais. Volta, gente, volta. A gente é demais. Volta em definitivo. Não, tem que voltar à Copa em definitivo, pra continuar com a segurança, continuar com tudo que teve. Volta em definitivo. Morem aqui, alemães. Agora, tem uma coisa, né? É fácil. Tem um fenômeno curioso, você tá falando isso, me lembrando das expectativas, né? Daqui, aeroporto, mobilidade urbana, não sei o quê. O país também deu uma ajudada, porque nós paramos, né? Os transportes aí, os aeroportos, as vias rodoviárias, ficaram todas meio que, não na sua totalidade, mas em grande parte, o transporte de quem estava vendo o jogo num lugar, no outro lugar, o que eu acho que acabou, como ninguém imaginava, ajudando também nisso. Ficou tudo em função da Copa, né? Ficou tudo meio em função da Copa. As escolas pararam, as aulas pararam, diminui o trânsito. Tive uma ideia, a gente pode cobrar a Denise Campos de Toledo, porque a Denise ficou de trazer os números, vão começar a sair os números da economia. Não, tudo bem. Internamente no Brasil, a gente pode fazer essas considerações. Essa pesquisa que eu trouxe aqui, que o Datafolha fez, é só sobre os estrangeiros, pra gente considerar a impressão que eles tiveram do nosso país. A impressão foi muito boa. E vieram muito mais estrangeiros do que era esperado, né? Eram esperados 600 mil, veio mais de 1 milhão, né? Será que o lojista, você falou, vamos cobrar da Denise, eu conversei esses dias com alguns lojistas, eles não gostaram muito da Copa, não. Porque o movimento caiu bastante. Foi muito setorizado, né? Para certos tipos de comércio, o envolvido com a Copa. Sim. Olha, uma outra informação também que eu trago aqui é a respeito do futuro, né? O que fica pro futuro? As Olimpíadas de Barcelona de 92... É horóscopo que você tava lendo, não? As previsões. Naquela época eles tinham 10 milhões de turistas. E eles conseguiram chegar a 20 milhões depois de aparecer tanto como apareceram naquelas Olimpíadas. Então vamos ver se a gente consegue trazer manter esse aumento de turistas aqui no Brasil depois da Copa, depois desse sucesso que foi a Copa em visão dos estrangeiros. É isso que a gente está considerando aqui. E eu quero ver, então, se a gente consegue fazer um levantamento de quantos bebês vão nascer contando 9 meses a partir da Copa. Não, só pra ver se aumentou, se tá na média. E quantos vão chamar Neymar, Suárez... Neymar já explodiu. Enfim, Neymar explodiu? Sim, já faz um tempinho. É mesmo? Filho porque de ele faz sucesso gringo. faz tempo no Santos, agora é um cara global. Eu não sabia nem que Neymar era um nome até ele aparecer, gente. Desculpa. Não era. Filhos de bebês gringos, vamos pesquisar. Não, e falando de herança em Copa, tem uma dupla de arquitetos franceses, e isso tá rodando em todos os portais e tal, que tem uma proposta de transformar os 12 estádios que foram construídos aí para a Copa do Mundo do Brasil em casas para desabrigados. E aí eles, enfim, tem simulações e tal de tipo containers, mini casas que ficam nos vãos dos estádios. Enfim, aquelas
loucuras, mas que ganhou a internet. Existe Aí um tem precedente monte de para gente. isso. Na Inglaterra, o Arsenal, que é um dos grandes times ingleses, tal, eles mudaram de estádio, saíram de Highbury e foram para o estádio chamado Emirates. Uma construção do estádio enorme, com muito mais capacidade e tal. E o Highbury, que é o estádio super tradicional, que é o estádio que o Nick Hornby escreve naquele Febre de Bola e tal, ele virou um condomínio de casas. O campo virou jardim, os apartamentos são todos virados pro campo, que é o jardim. legal. É a coisa mais legal do mundo. E o Nick Hornby, que é um grande fã do Arsenal, foi o primeiro a comprar um apartamento ali. Boa. A gente tem um leitor aqui no Twitter, chamado Ismael Fernandes, ele tá perguntando, agora que a Copa acabou, o que a gente faz com aquela capinha do retrovisor do carro? Usa pra touca de banho? O que vai fazer com aquilo? Isso é uma novidade dessa Copa. novidade dessa Copa, É uma boa pergunta, Ismael. O capô do carro também, né? Vira canga. Vira canga. Imagina pode você ser. de canga. Dobra, põe Agora que tão naquela vendo gaveta. você- Pelo amor de Deus, Queria não você faz de isso com as canga. pessoas. Guarda pra 2018. Guarda. Agora 10h41, vamos ouvir o Thiago Mendonça, gente. Thiago Mendonça tem informações pra gente, porque afinal de contas, a ressaca da Copa vai continuar, porque o Brasileirão volta, gente. Ah, meu Deus. Não, hoje volta a Série B. Então vamos lá, Thiago Mendonça, bom dia. Bom dia, Edgar. É verdade, vamos voltar à nossa realidade, né? As duas últimas seleções já foram embora. A Alemanha fez aquele festão para receber os jogadores lá em Berlim e a Argentina também, né? Chegou tristinha lá em Buenos Aires e, aliás, para nossa sorte, eles vão continuar presos no passado, né? Cantando a musiquinha de 90, comparando Pelé com Maradona. Um tem mais de 70, o outro mais de 50 anos. Enfim, tá bem atualizado lá o pessoal da Argentina. Mas, Thiago, chegaram na Argentina com festa, hein? É mais ou menos, né? Aquela festa mas os é igual torcedores velório foram- japonês, né? É festa para o segundo lugar. Mas enfim, os torcedores comemoraram, é verdade. Fizeram uma sangria com o vinho dos caras. O Diário Olé, inclusive, tem publicado essa semana pôsteres dos jogadores. O que saiu hoje é do Mascherano, um leão é a manchete. Então, quer dizer, eles estão valorizando, sim, o que a Argentina fez. Mas o clima é de velório, né? Aliás, eu cruzei com uns argentinos ontem num shopping aqui em São Paulo e dava pra ver a tristeza no rosto deles, né? Aquela coisa bem chata mesmo. Mas, enfim, aqui tem Brasileirão de volta. Amanhã tem Bahia em São Paulo jogando fora de casa. Vem aí a estreia do Kardec. Kardec deve jogar pelo São Paulo nesse jogo e vai deixar o Alexandre Pato no banco, hein? Passa a Copa, vem Copa e o Alexandre Pato continua derrapando, inclusive não joga nesse jogo do São Paulo, deve ficar no banco. O Kaká, evidentemente, não estreia, não tá pronto ainda. Dia mas 3 a estreia dele, né? Muita gente falava que poderia ser no fim de semana, mas não deve acontecer. Deve ficar mesmo para semanas seguintes, né? Não tá confirmado ainda, ele fica à disposição, mas não joga, evidentemente, amanhã e nem no fim de semana. Agora, Edgar, eu duvido que você saiba a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu não sabia. Não tenho a menor ideia. Eu esqueci completamente, eu precisei dar uma olhada Não tenho a aqui. menor ideia, cara. Em que lugar tá meu time, Quem que tá Thiago? liderando? Ah, é Cruzeiro verdade, ó. líder. O Brown sabe, porque afinal de contas, o Fluminense quase caiu ano passado, né? Tá liderando o Fluminense? E não, tá em segundo, tá? O Cruzeiro tem 19 pontos, o Fluminense tem 16, o Corinthians tem 16, o São Paulo tem 16. Esses são os 4 primeiros. Aí vem Internacional, Grêmio, Goiás, Atlético, Mineiro, Sport, Santos, Palmeiras ao 11º, Atlético Paranaense o 12º. São esses os principais aí, que estão ali naquela zona de Libertadores e também de Copa Sul-Americana. Ô, Edgar, eu vou te dizer, viu? Tudo bem, teve aquela ressaca da Copa, segundo dia sem jogos da Copa, mas eu já tô ficando empolgado de novo com o Brasileirão. Eu não sei se eu sou doido ou alguma coisa assim, mas eu tô empolgado. É que você não torce pro time do Fred, meu amigo. Você tá empolgado. Eu vou ter Mas que o torcer pro Fluminense- Fred, mesmo querendo bater nele. É verdade, mas o Fluminense deu 10 dias de folga pro Fred, falou, ó, não aparece aqui tão cedo, vai descansar. Vai descansar. Fazer uma reciclagem, depois a gente conversa. Ó, tem alguns São Paulinos aqui na bancada. Polônia, Paulinha. Você quem é mais São Paulino aqui? A da Dani Nossa, mas só Taran. tem São Paulino aqui? Aproveitar você, Thiago. Você acha que dá pra montar um time com o Ganso e com o Kaká ali jogando junto? O que, que você acha? Dá. Na verdade, eu sou meio kamikaze quando se fala em futebol, né? Eu gosto de times Pra frente. ofensivos. Meio? Eu gosto de times muito ofensivos. Então, eu acho que se o que você tem são
3 atacantes e 2 meio-campos ofensivos, você tem que montar o time assim. E eu acho que o São Paulo vai ter que lidar com esses talentos que trouxe. No papel, o time do São Paulo é o melhor do Brasileirão. Thiago, que os jogadores não entregam, Thiago, né? Quem marca, meu Deus do céu? A gente deixa o Rogério Ceni meio igual o Neuer ali na frente, né? Líbero. Deixa líbero, ele sai chutando chutão pra frente. Ele não tem mais idade pra isso, Joelhada. é o senhor já. É verdade, mas enfim, eu acho que dá sim, até porque é isso, o time ofensivo vai marcar muitos gols. Aí é questão da defesa se resolver lá atrás. Se garantir. Obrigado, Thiago. Valeu. Valeu, obrigado pelas informações. Vamos com o Thiago Berraich agora. Ele tá ali já nos bastidores ali da sabatina com os presidenciáveis. Acontece hoje com o Eduardo Campos, uma parceria do UOL, da Jovem Pan, do SBT e da Folha de São Paulo. O Berraich tá lá e tem informações pra gente. Bom dia, Berraich. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan, do Morning Show. O candidato do PSB à presidência da República, Eduardo Campos, será o primeiro sabatinado na sabatina promovida pela Jovem Pan, pela Folha, pelo SBT e pelo UOL. A transmissão será feita pelo AM 620 daqui a pouco, Edgar, às 11 horas da manhã, duração de 1 hora, um intervalo pequeno na primeira meia hora. Os internautas também podem acompanhar com imagem a entrevista com o ex-governador de Pernambuco. O endereço é o www.jp.com.br/sabatina. Eduardo Campos será questionado por Patrick Santos, da Jovem Pan, Ricardo Baltazar, da Folha, Kennedy Alencar, do SBT e Josias de Souza, do UOL. Lembrando que amanhã será a vez do candidato do PSDB à presidência da República, o senador Aécio Neves. Ao meu lado, Anchieta Filho, que vai acompanhar a sabatina. Anchieta, bom dia. A gente sabe que tem muitos eleitores indecisos. Claro que a campanha, efetivamente, nem pela televisão começou, pelo rádio, pela televisão. Uma sabatina como essa, Anchieta, é decisiva para alguém que está em dúvida começar a tirar as conclusões e decidir pelo candidato? Eu acho muito importante, Thiago. Eu acho que já virou tradição essa sabatina aqui da Folha, do SBT, da Jovem Pan, do UOL. Para o eleitor, é o momento que ele pode saber o que o candidato que ele vai votar, o que ele pretende votar, vai se comportar. Eu acho importante para a democracia um instrumento como esse, que é uma sabatina. Agora, Anchieta, só mais uma pergunta. A gente sabe que, normalmente, quem é o presidente busca a reeleição, evita participar de confrontos como esse daqui. É o caso da presidente Dilma, que ainda não confirmou presença. O ex-presidente Lula também não participava, nem mesmo de debates na televisão, os debates decisivos. Esse, na sua avaliação, é um erro de estratégia? Eu acho que sim, mas também tem uma coisa. Se a pesquisa de intenção de voto não for tão favorável nessa semana, que vai sair uma pesquisa essa semana, quem sabe a presidente tem interesse em vir. É verdade. Anchieta Filho conosco aqui também, os convidados da Jovem Pan chegando, os Berraich. veículos de comunicação que vão fazer a cobertura. Agora há pouco chegou a senadora Marina Silva, ela que será a vice na chapa de Eduardo Campos. E nós ficamos aqui, Edgar, no aguardo do início dessa transmissão. Nós vamos começar a transmissão às 11 horas da manhã, 1 hora de duração da sabatina com o presidenciável Eduardo Campos. Edgar. Obrigado, Berraich. Isso a gente queria saber mesmo. O Brau até levantou aqui. Será que a Marina vai estar presente? Então a Marina já está também por aí. Já chegou sim, ela chegou acenando, porque o teatro aqui fica no meio da praça de alimentação do Shopping Higienópolis, então ela já aproveitou e cumprimentou as pessoas que estavam por aqui. O candidato Eduardo Campos eu ainda não vi, ele deve ter entrado para uma sala reservada, mas ele já está aqui no Teatro da Folha de São Paulo. Edgar. Obrigado pelas informações, Thiago Berraich falando com a gente diretamente lá onde acontece a sabatina com os presidenciáveis hoje, então, portanto, a partir das 11 horas da manhã, você que nos ouve pela AM, vai ficar com a sabatina, que é a parceria do UOL, da Folha de São Paulo, da Jovem Pan e do SBT, perguntando, e uma oportunidade para você, ouvinte, conhecer mais a respeito dos candidatos aí. Curioso isso, né? Fica sempre essa questão, me lembro de outros presidenciáveis aí, em épocas de eleição, quando estavam em primeiro lugar nas pesquisas, evitavam esse tipo de confronto mais direto ali, né? Mas, na verdade, isso virou uma prática comum na política que não deveria existir, porque o cidadão precisa se informar, é o que a gente vive pregando e falando, para que as pessoas cheguem a um voto consciente através da informação que eles acumulam nesses períodos e durante a vida toda também. E é o que a gente espera que todo mundo participe, inclusive a presidente Dilma Rousseff. Agora faltando 10 minutos para as 11 horas. Jovem Pan Morning Show. E aí, meus amigos?
Volta com Edgar. o Morning Show. Dani Taré tem uma notícia de Quero última te hora contar aqui. uma notícia. Quero ouvir. O que é isso? Baby Boom, será? Parece que Kate Middleton está grávida do segundo filho. Quem afirma é o Rápida. jornal New Day, que fez uma entrevista com uma amiga próxima dela, que foi a mesma amiga que contou... Depois do George, né? O George vai fazer 1 ano agora, né? Ele nem Caramba, fez meu. 1 ano, Bebê né? real Isso lindo. aí, a galera trabalhando rápido Pois aí. é, e essa amiga, né, se é que pode chamar de amiga, uma pessoa que conta os seus segredos para os outros, né, foi ela que contou que a Kate estava grávida de George. Ninguém sabia, a amiga sabia, revelou, foi parar nos tabloides. Agora essa mesma amiga contou que a Kate está grávida de novo e parece que ela e o William planejam fazer um anúncio oficial em alguns meses, porque eles querem esperar Dá os 3 primeiros meses Eu de gestação. acertei o nome do George, nós fizemos um bolão Você acertou, aqui, é verdade, acertei o nome do você acertou George. o nome do Agora George. vai ser uma menina, E vai se chamar? Charlotte. Charlotte. Vai, Edgar. Ué. Da onde você tá tirando Ué. isso, Edgar? Daquele conto, Charlotte's Web, né? É daí, Ou porque então ela Charlotte gosta muito Sometimes, disso. do The Cure. né? Você tá indo muito longe. Não, pô, escreve aí, pô. Pode ser Charlotte. Peraí. Veio aquela especulação. Charlotte quando... Diana. É, então, quando Nome duplo. a Kate ficou grávida, de que poderia ser uma menina e que se chamaria ou não Diana, porque parece que a rainha tem que aprovar o nome do bebê também. E a rainha não queria. Menor chance de ser Diana. Não queria Eu acho que Mas o Charlotte neto Diana. tivesse o mesmo nome da ex. Vai chamar Neymar. Neymara, se for Então vamos ver se é verdade ou não, se Kate Middleton está ou não grávida. Aguardem os próximos capítulos. Vamos lá, Gustavo Poloni. Agora uma notícia, qual que você vai trazer pra gente agora? Uma notícia estranha, pode ser, não? Pode. Boa trilha. Vou? Gostou? A fabricante de aviões Airbus entrou com um pedido de patente. É uma coisa meio esquisita, assim, eu quero ver se vai pegar isso. Disse que os aviões das novas gerações, as novas gerações de aviões vão ter selinhos de bicicleta, bancos de bicicleta para as pessoas viajarem. Eles vão ser usados em voos curtos e tal. Assim, a empresa Como não fala assim? nada. Como assim? Ao invés de ter uma eu li isso. poltrona, você vai ter um selinho de bicicleta. Você vai assim, sentar pra você numa poder bike. acomodar mais gente dentro do avião e tal. Você poder Que transportar mais gente. desconfortável isso. É pra uma coisa mais rápida, tipo uma ponte aérea, assim e tal. A gente Não, mas tá tem um costeirinho também, né? Tem um costeirinho. Tem um costeirinho. Não, é Mas pequeno, mesmo assim, é super Aí você leva a desconfortável, sua né? Selinho de cobertura de bicicleta. gel pra pôr no selinho pra você ficar um pouco Ou aquela mais... bermudinha que você coloca por É. baixo do short. Assim, Se fosse um tem banquinho já. de trator, Exato, por e eles exemplo. entraram com esse pedido de patente. A Ryanair, que é uma empresa low cost no Reino Unido, já tinha feito isso antes. Especulado levar os passageiros em pé e tal. Mas é a primeira vez que uma fabricante de avião entra com um pedido de patente pra fazer uma coisa assim. Então tá todo mundo meio olhando com estranheza, né? Como é que as pessoas vão viajar. E você reclama ainda do amendoim. Agora as Você pessoas reclama vão... da barrinha de cereal. Mas você pode reclamar do amendoim, da barrinha de E se cereal, for mas uma eu aula de conheço, spinning conheço até o muita Rio? gente que vai passar a gostar de uma turbulência. Que isso, Edgar? É. Que isso, Edgar? É. Pelo amor de Deus, Agora você vai, escuta são o que quase eu tô 11 da falando. manhã, não faz isso comigo. Agora, eu vou falar uma coisa, vocês que passam 2 horas dentro do metrô pra tentar chegar em casa, se o voo for curto, você pode ir de boa numa bikezinha, uns 40 minutos. Pode. Você passa 2 horas em pé no metrô, no ônibus, tá aí, ó. O mais engraçado é que a notícia que eu li tinha um comentário ali. Se aparecer um pedal embaixo, eu saio do avião, né? Porque, meu, você vai ter que ajudar a fazer o bicho voar. Agora, 10h57, temos tempo para ouvir o Brau agora. Brau vem com pesquisa no programa de hoje, incrível. Ele tá Viu que ele fez a alucinado. lição de casa? Ele tá Trouxe alucinado. pesquisa, um comentário. Ele tá tão alucinado que eu vou contar outra Gente, coisa ele- pra você, ele- Edgar. Ele perdeu agora Enquanto o... ele continua alucinado aqui. É Eu ressaca. até queria perguntar pro Zé Armando me ajudar. Fala. Zé, é o seguinte. Eu recebi a informação de que a Anitta, a cantora Anitta, está negociando com a Dança dos Famosos do Domingão do Faustão. É verdade isso? Você sabe de Verdade. alguma coisa? É um dos nomes cogitados. Claro que para ela participar precisa abrir espaço na agenda, né? Sim. E esse namoro com a Dança dos Famosos começou lá no final do ano passado, quando a Anitta foi na festa lá do Fausto e ela tava toda com coisa no nariz, tinha feito a operação plástica. Tinha dado não uma pôde- funilaria. E Geral, ali né? começou o Funilaria namoro, ali. acharam que seria interessante ela tá. Agora, a lista completa mesmo, os caras que estão fechados, Faustão ainda guarda 7 chaves.
Olha, por que vocês ficaram em silêncio? Não, eu queria ver se eu tá dando um susto no pessoal hoje. Já comentei. Não, eu vou te falar que eu vi outro dia a Anitta na TV e não reconheci, assim. Tive que perguntar de tão diferente que ela tá, né? Uma coisa meio assustadora. Mas se você encontrar com a Anitta fora da televisão, você também não reconhece. Não é a mesma pessoa. Queria dizer A Rihanna, inclusive, não reconheceu, né? Quando ela foi tirar foto Uma com vez ela, eu vi a Anitta sem maquiagem, foto. eu não reconheci também. Mas são coisas da vida, né? Eu não posso falar nada. Não, eu também sem maquiagem sou reconhecível. O Edgar sem Você maquiagem tá é ótima no nosso gente. vídeo, Dani. Eu tô muito preocupada, Tá gente. muito- Vocês não é. têm noção. Você vê que é um assunto eu vou no recorrente, cabeleireiro né? hoje. Tem um problema de autoestima. Dá hora Vou certa, arrumar dá aqui hora tudo. certa pra gente, Dani, vai. Agora Vai são lá. 10h59. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. É o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan, conversando com você nesta manhã de terça-feira. Então aí, dia 15 de julho, seguindo com o programa. Eu quero ouvir vocês agora. Eu tenho uma notícia aqui, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Tá bom. Tá? Tem certeza? Paulinha tá quietinha. É você, Paulinha. Vai. O que tá chegando aí? O que tá chegando Quer aí? que eu te fale uma notícia? Isso, o Tá que bom, as vou pessoas falar estão escrevendo aí no nosso... Ah, no nosso Twitter? É. Estão escrevendo perguntas para os candidatos à presidência. Ah, legal. Eu perguntei aqui, tá todo mundo mandando, mas não sei. Vou pensar se eu vou ler, porque as pessoas estão agressivas. Impublicável. O pessoal tá revoltado ainda? Não, as pessoas estão bem... Quer dizer, alguns querem saber do plano econômico, por que que o salário mínimo é tão baixo, por que que o Brasil tem um crescimento econômico minúsculo, mas muitos querem saber quanto que eles vão roubar, onde que eles vão colocar o dinheiro que eles vão roubar, umas coisas assim, um pouco mais sérias, né? Vocês se sentem assim também, gente? Muito desiludidos com a política, que nem a gente vê boa parte da juventude? Sim, muito. Eu me Sim. sinto Sim. sem estímulo. Eu me sinto meio órfão, você quer saber? Mas Exato, faz não tem tempo ou é uma coisa mais nova? Independente de partido ou quem tá no governo, no geral. Eu acho que faz muito tempo. Eu me lembro da eleição do Collor, claro que eu não vou ter, era uma criança. E havia uma grande expectativa, né? Ah, vamos eleger um presidente. Ah, que legal. E a figura dele, que foi vendida, aquela história toda, Caçador enfim. de Marajó. Eu era Mas ali era criança, abertura, né? criança, gente. Tá. E daí existia toda uma felicidade, né? Pra se votar e tal. De uma mudança, uma enorme expectativa. E depois, gente... Tudo que foi acontecendo, né? Aquela tristeza. Foi dando uma decepção. brochada, né? Foi horrível. E agora acho que tá numa fase, tipo assim, nossa. Então, mas depois do Collor, a esperança era o PT, né? Era o Lula, Então, era e o cara aí que ia rolou. mudar, que tinha valores, o partido de valores. E aí você vê que é um pouco meio de farinha do mesmo saco, assim, né? Virou. O sistema tá errado. A gente fica falando de a Copa do Mundo, né? Falamos aqui e tal. Mas você vê, a CBF. Tem uma coisa de simulacro de um regime que impera ali, que é uma coisa que transborda para outros segmentos, para outras partes da sociedade também. A nossa política, cara, Brasília é um balcão de negócio. A hora que o cara que entrar lá for um cara de aptidão política, de gestão, um cara honesto, o cara que, quando você pegar o Congresso Nacional... Mas ele vai trabalhar sozinho, então, né, Edgar? Que Porque trabalhe, são muitos, né? que trabalhe sozinho, mas a gente não tem dá que... pra trabalhar Mas sozinho. a gente tem que lutar para que cada vez mais quem esteja lá nos representando tenha um mínimo de honestidade, um mínimo de caráter, um mínimo de senso de ética, de moral... Porque é uma baderna, né? Eu acho que esses conchavos que hoje em dia, pelo modelo político que enfim, eu não sei. É difícil você falar rapidamente, assim, elaborar alguma teoria. Mas o dia que a gente conseguir botar ali pessoas que de fato nos representem e que correspondam às expectativas geradas, inclusive através das promessas nas campanhas, é o óbvio, né? A gente vai estar melhor. Agora, que caminho é esse? Até é bom, Paula, falar desse assunto, porque eu acho que eu queria até propor aqui agora, ao vivo mesmo, que a gente agora, conforme a eleição se aproxima, né? a gente comece a dar espaço para debater esse tipo de coisa aqui e informar as pessoas, né? Porque esse que acontece agora, que está acontecendo na sabatina, que os ouvintes que quiserem acompanhar,
Pela M já Entre tá. na M, que a M está transmitindo a sabatina com o Eduardo Campos, que é um presidenciável e que vai estar sendo sabatinado, vai estar sendo perguntado a respeito do seu plano, do que ele vai fazer com assuntos cruciais que a gente tem no nosso dia a dia, coisas que fazem parte da nossa vida, e o eleitor vai poder se informar e ter base para chegar na hora e decidir. Não digo nem que cada um tem a sua escolha, cada um tem a sua tendência, e escolher esse ou aquilo faz parte de um processo democrático. Mas se você faz com consciência e sabendo por que você fez, e depois você tem as vias, tem a clareza das vias para cobrar os seus candidatos, é um exercício que continua, não acaba na eleição. A gente viu muito esse patriotismo, né, na Copa do Mundo, enche os olhos, emociona, canta o hino, bradando, a plenos pulmões. É muito bonito isso. Mas se a gente pudesse carregar isso, uma porcentagem que fosse até menor do que a Copa do Mundo, para a vida cotidiana, do dia a dia, olha, a gente seria um outro lugar, Edgar, outro país. eu digo o seguinte, a gente deveria aprender, sociedade, os políticos, com a Alemanha. O que a Alemanha fez em campo, como ela construiu essa Copa, a gente deveria aprender em todos os sentidos, não só no futebol, mas principalmente na política. Que é isso, né? A Alemanha foi se reconstruindo com o tempo várias vezes, passou por 2 guerras e se preparou para um mundo novo, para um mundo moderno. Deve ter corrupção lá? Deve ter corrupção. Mas com certeza a comissão lá é muito menor do que aqui. O problema é que aqui todo mundo quer ganhar a curto prazo na jogatina rápida. Né? Eu respondendo a você, Brau, na verdade, quando você trouxe essa pergunta, e só eu que tô falando, hein? Quero ouvir vocês também, hein, aí. Mas me suscita o seguinte, faz tempo que você perguntou lá, faz tempo que essa brochada acontece? Acho que assim, a gente tinha uma expectativa, o Poloni citou com a entrada do Lula. Não, esse é o cara que vai fazer diferente. Não era só o cara, era um partido inteiro, né, que pregava uma coisa. Isso, e o Zé Armando traz essa alusão, essa metáfora com a questão da Copa do Mundo, da organização da Alemanha. Nossa bandeira traz o lema ordem e progresso. E ordem, necessariamente, não está atrelado como é comumente feito, a um regime militar, a uma ordem, uma hierarquia militar. A ordem saudável das coisas, para você conseguir andar adiante, se desenvolver, é através da organização que isso se processa. A Alemanha que o Zé trouxe, fazendo uma analogia aí, eu acho que é um exemplo sim disso. E respondendo a você, eu acho que aquilo que a gente depositou de confiança e de esperança quando do povo assumiu, hoje, passados quantos anos? 12 anos. 12 anos. Eu imaginava que estivesse diferente. Essa é a minha desilusão também um pouco com o quadro que tá aí, porque eu esperava bastante, eu tinha realmente esperança. Agora, Edgar, eu acho que assim, a gente tem que... Eu vou lembrar da Ana Paula Padrão, que veio aqui e disse, quando a gente bateu na questão política, que ela falou assim, olha, eu voto em político profissional, não nesses políticos oportunistas. Aí ela brincou, né? Nos palhaços, nos artistas, nos cantores, ou seja, em gente séria que quer fazer política e não usar a política, usar o palanque ali, né? Brasília, ou seja, o governo, né? O palanque estadual ou municipal, para aparecer e ganhar e levar vantagens pessoais também, né? Então, na hora de votar, é importante que a gente tenha isso, né? Quem é o cara que é sério, que não é só a promessa, mas que mostra um caminho sério para você falar, é isso que vai levar o país. Ninguém quer 50 mil hospitais, mas 4 que funcionem muito bem. Né? 45 mil. 45 mil. Mas que funcionem bem, Edgar. O problema é isso. Muitas vezes a gente vê um monte de coisa casca por aí, mas que lá dentro não funciona, né? E aí a gente vai na palavra, né? A gente tem muito nisso, de acreditar na palavra, né? A palavra tem uma força muito grande nesse país. Eu perguntei isso porque eu sinto, e até vendo pelos comentários do pessoal pelo Twitter, né, todos os nossos ouvintes, que existe sim, e mesmo das manifestações do ano passado, existe um sentimento bastante amplo de você não se sentir representado por boa parte dessas pessoas. Sim. Então talvez seja interessante a gente aproveitar esses momentos de campanha que a gente está no ar para conversar um pouco sobre esses temas. Eu concordo com você, Edgar, eu acho que a gente pode sim fazer a diferença,
conversar um pouco com os nossos ouvintes e trazer essas possibilidades. Porque a democracia se faz no dia a dia. E é votando, e é acertando, e é errando, e é os partidos indo para o poder, e saindo do poder, e entrando no poder de novo, e se reconstruindo, e se refazendo. E com o tempo, a gente vai aprendendo como cobrar, como votar, quem são os palhaços e quem são os que realmente acreditam em política. E política, de uma maneira não necessariamente negativa, é uma troca, é abrir mão de certas coisas para conseguir outras e principalmente avançar. E a gente tem muita coisa para avançar. Edgar abriu aqui o horário eleitoral. Já começamos, gente. Está instaurado o nosso... Não vou chamar horário eleitoral gratuito, porque isso remete a uma coisa muito... Né? A gente se sente um pouco sozinho nesse negócio de votar, A nossa mesinha né? política. Pronto, nosso debate político. Boa. Vamos, conforme a eleição vai se aproximando, a gente vai aprofundando esse debate aqui e também informando você que nos acompanha todas as manhãs aqui do que acontece na política, que muitas vezes passa batido e ninguém sabe, né? Ou ninguém entende. O que cabe Eu a acho um... pior e tem vergonha de perguntar. O que está na... O que faz um deputado estadual? O que faz um senador? O que está na esfera federal? O que é da esfera estadual e municipal? Vamos explicar cobrar, tudo né? com o tempo. É isso aí. O que é, Dani? Esse sinal é porque tem que tocar uma coisa agora. Eu achei que você... Tem que tocar uma música. Eu achei que você agora. fosse se candidatar. Já não dá mais não, tempo. Gente, Dani. jamais. Imagina, Dani eu representando o povo. Qual seria a sua primeira mudança, Dani, se você assumisse o poder? Se eu assumisse o poder, a primeira eu mudança. colocaria... calmante na água. Pra que água? Que água? São Paulo. Se tivesse água, né? Supondo se eu assumir, sei lá, né? A prefeitura de São Paulo, vamos assim dizer, vamos sonhar baixo. Colocaria um pouco de clonazepam na água. Também não é da prefeitura, é do estado. Tá vendo como a gente tem que Tá ajudar, vendo? Ó, gente? não sei. Pra tirar o estresse, Pra né? deixar as pessoas... Ou então colocar na cesta ônibus, básica alguma coisa. Distribuiria desodorantes nos transportes públicos e clonazepam na água. Edgar, depois da dessa cidade. plataforma é melhor a gente ouvir uma boa música. Né? Agora 11h15. Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan. Seguindo, estamos na reta final já do nosso programa. A Dani já tá fazendo o Moonwalk. É lógico, você coloca Michael, a gente tem que dar uma recuperadinha. Eu produzi essa trilha especial Você aqui pediu pro nosso programa. pra fazerem? É só a introdução pra É gente só uma introdução? poder... Posso falar de música, Pode então? falar, por favor. Já que estamos nessa pegada, vou falar de uma pessoa que não canta quanto o Michael Jackson, Britney Spears. Não canta nada, inclusive. Nossa senhora. Uau, Que comparação. Agora ele deu uma reviradinha na tumba. Ele tá se sacudindo agora. Você sabe que ela se tornou alvo de duras críticas nessa semana passada quando uma versão sem retox, lê-se sem o Photoshop musical, né? Aí, o autotune. O autotune, vamos dizer assim. Uma versão sem retox da música Alien vazou na internet. É claro que o mundo inteiro caiu em cima porque, essa menina não canta, essa música tá horrível. E aí o cara que produziu, né, o William Orbit, veio a público para defender a Britney Spears. Disse que retoques são necessários em gravações profissionais e compará-los com outros efeitos usados em filmes e revistas de moda. Ele falou que o número de fãs que aprovaram o hit é maior do que o número de pessoas que gongaram e que carisma é carisma e nenhum software pode Charisma. produzi-lo. Falou sobre a Britney Spears. A verdade, você que é uma pessoa iludida, eu vou te contar. A Britney Spears não canta, tá? Ela é uma performer. Entendeu? Pô, O que lembro canta sempre em da Britney Jana Rosa, Spears... que a Jana Rosa imitava a Britney. Eu vou pra tentar gente. imitar, Você posso? tenta, Dani. Vou tentar, baixa o VG. Canta Billie Jean como se Não fosse... dá, eu vou ter que cantar tipo uma da Britney pra eu poder conseguir interpretar. A Dani herdou essa imitação Vai lá, da tira Jana o Rosa. VG pra eu poder. Tira, Então vai, a capela. It's killing me, and I must confess, Ó. I still believe, and I lose my mind. Give me a sign. Brau, e aí, o que você diz, hein? Desculpa, a minha performance a minha performance de sua estupidez foi melhor que isso, vai. Olha, Gente, eu Pelo estou amor de Deus. imitando Britney Spears, que não é uma cantora, é uma performer, ela é uma artista, ela canta, ou melhor, ela dança e sapateia e é bonita e gostosa, é E o pra isso que ela autotune serve. tá aí pra isso. Não é pra cantar. Pra Isso melhorar. todo mundo já sabe. Boa, Paulinha. Né? O autotune tá aí pra Autotune isso. veio para Pra melhorar. democratizar. todo mundo, Eu deixar vou te todo mundo explicar afinado. como funciona o show business. Ah. O show business funciona Me o seguinte. explica. Às vezes, a pessoa tem uma voz lindíssima, Sim. canta super bem. Em mas não tem- churrascaria. mas não, Não tem tem o o charisma, carisma. o charisma. Não tem o charisma. Não tem o quê? Uma imagem que
que a indústria ache que ela possa agradar as pessoas. Então, ela não se torna uma grande estrela. Às vezes, a pessoa tem tudo isso, mas não canta. E aí eles dão um jeitinho. Esse jeitinho é o autotune. É o que funciona para Britney Spears. Estou falando de artistas que são produzidos, tá? Evidentemente, tem grandes nomes da música que não precisam da aparência. Estou falando de artistas produzidos. É isso, beijo. Isso aí quando ela vai improvisando, vai indo, né? A Dani tá indignada, né? Não, eu estou só explicando, porque as pessoas às vezes se iludem, entendeu? Eu canto muito bem, mas eu não consigo um espaço. Por que você não consegue um espaço? Né? Ou então, aquela pessoa não canta nada e faz muito sucesso. Por que você acha que isso acontece? Vamos entender o show business, Edgar Agora, Piccoli. olha é só, isso. você falou de mentiras. Agora vamos falar de uma mulher de verdade. Sim. A gente vai prestar nossa homenagem a Vange Leonel. Faleceu ontem em São Paulo, vítima de um câncer no ovário. Essa é a informação, né, que a gente tem. Está sendo velada no interior de São Paulo agora. A Vange, eu me lembro quando eu comecei em rádio, em 89 ainda, muito tempo, rádio rock e tal. Eu lembro que a gente lançou a banda Now, né, que a Vange fazia parte. O Zic, a Vange. Foi ali que eu tomei contato com o trabalho dela. E depois, na MTV, já com essa Noite Preta que a gente está ouvindo, que foi, acho que a música que atingiu um reconhecimento maior, né, da população. De novela, né? Virou abertura de novela e tal. Mas eu gostava muito de Vermelho, da Vange. Eu achava uma música muito bacana e ela, não só como uma grande artista, compositora, ela escreve muito bem, né, a Vange, e muito atuante, né, uma ativista aí que até a sua vida toda atuando, né, e defendendo os direitos. Eu fiquei muito emocionado quando eu soube ontem pela Polônia, até que postou, que falou pra gente, mandou um e-mail, né, não tava na internet, você mandou um... Foi o Brown, né? Foi você, Brau, que... Fui eu mesmo. Fui eu porque eu vi pelo Twitter e eu fiquei bastante chateado também. Ela era uma ativista muito bacana, ela era uma pessoa muito bacana, feminista, pelos direitos de LGBT, mas pelos direitos realmente das minorias. E ela era muito jovem, quer dizer, morreu com 51 anos de um câncer que ela descobriu há 20 dias, há pouquíssimo tempo, e que foi realmente devastador. Fulminante. Então ficam aqui os sucessos dela, os livros que ela publicou, Lésbica, Girls, Garotas Iradas, A Sereia de Rive Gauche, Balada para as Meninas Perdidas. Ela é ex-colunista também de diversas revistas, e fica um abraço aqui para namorada, para companheira, para a esposa dela, Silmara e para todos os amigos. Foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando eu comecei a trabalhar com isso de TV, comunicação. Exatamente. O Paná até me lembrou que foi a minha primeira externa, que ele me dirigiu, eu entrevistei ela, vai fazer muita falta. Exato. A Vange tinha uma como eu posso dizer, ela tinha uma postura, né? Ela chegava no lugar, assim, você não conseguia não reparar e falar, uau, essa mulher é foda. Ela tinha uma segurança, ela era foda, eu acho que é isso mesmo, ela era foda. Segurança. Então, ela era foda e ficam aqui os ensinamentos que ela passou pra gente. A nossa homenagem, então, a Vange Leonel, ouvindo um pedacinho de Noite Preta. Para os fãs dela, o velório é hoje, no Horto da Paz, em Tapicerica da Serra. Começou às 10 horas. Isso, e a cerimônia de cremação marcada para as 2 da tarde. Vamos ouvir um pouquinho de Noite Preta. Morning Show pela Rede Jovem Pan, José Armando Vanucci. Vamos lá, hoje tem estreia de 2 amigos seus, que eu sei que são amigos. Tata Werneck e Fábio Tata Werneck. Lá no Multishow, tudo pela audiência. O programa deles. Né? O programa deles. O Porchat fala o seguinte, Tata Werneck é a pessoa mais louca que eu conheço nesse palco. e os dois estão com uma liberdade muito grande, né? Na verdade, assim, há um roteiro, cada episódio tem um tema. E aí os dois partem desse texto, do que foi proposto pelos roteiristas, Rosana Herman é uma delas, e aí eles vão improvisando com alguns convidados e colocam a plateia para interagir com esses convidados, né? Então vira uma boa bagunça ali, né? Diz que nesse primeiro os convidados são o Naldo, também o Ceará e o Carioca, aqui do Pânico, e também a Eliana e o Gilberto Barros.
A Eliana e o Gilberto Barros fizeram já alguns episódios. Eu acho que a Eliana não tá no primeiro, viu, Paula? Mas a Eliana, ela participou no de um primeiro programa. é o Naldo, gente. É o Naldo. Depois, nos próximos, vai ter o Ceará, o Carioca, a Eliana e o Gilberto Barros. Aí essa primeira temporada já tá toda filmada, não é isso, Zé? Já. A Eliana, ela faz um episódio onde mescla a parte infantil dela e depois a parte de auditório. Dos dedinhos aos programas de auditório. E o Gilberto Barros, aquelas coisas que ficaram marcadas na carreira dele, de aquelas maratonas, o artista que ia lá tinha que pular de um lado pro outro, levar bandeja cheia d'água. Ele vai cantar, será? Deve cantar, né? Deve cantar. E aí eles brincam com ele por que um apresentador de programa de auditório aos sábados à tarde tem que usar terno e gravata. E aí lembra que fizeram a crítica, foi até o Flávio Rico que criticou o Gilberto Barros. No outro sábado ele apareceu de bermudão e pegou bem ali, não ficou legal. E aí tem uma outra notícia, Edgar, não tem nada a ver com a área de televisão, mas o cara é célebre, né? Porque, enfim, tava no alvo ali da seleção. O Daniel Alves terminou o namoro dele com a atriz Thaísa Carvalho. Ele morava na Espanha, ela aqui no Rio de Janeiro, 2 anos de relacionamento, a distância separou os dois. Daniel Alves e a Thaísa Carvalho, a assessoria de imprensa dos dois confirmou o namoro de 2 anos. Daniel Alves terminando a Copa do Mundo no banco, perdendo a namorada. Mas o Daniel Alves foi visto, acho que tem até foto. Olha lá, aí vem, ó. Foi visto semana passada num bar aqui em São Paulo, num restaurante, não sei se foi bar, restaurante, com os amigos, né? Bem animado com os Festejando. amigos. Agora eu vou rivalizar na nossa batalha de notícias aqui, o MC da notícia, vou rivalizar com o Poloni. Ele vai ficar com inveja dessa aqui que eu vou falar. Sério? É que um grupo de astrônomos, inclusive liderado por um brasileiro, viu, Poloni? Eles através das observações do telescópio Kepler, identificaram aí pelo menos 22 possíveis, 22 estrelas gêmeas do Sol, viu? Olha o Edgar fazendo batalha de notícias com o Poloni. Quero ver essa batalha onde? No gel. É quase um Nerdcast. De tanga. Quero ver os dois de tanga no gel. E pra terminar ali... Não, fala, Poloni. Não, só falar porque é um bom momento da astronomia brasileira, assim, esses astrônomos amadores estão achando um monte de coisa. É verdade, nunca aconteceu tanto na história do país, assim. A gente não é mais o país do futebol, o país da astronomia. Mas eu vou finalizar o Poloni agora com a seguinte notícia. Ele veio falar de um tal de... Finalizar o Poloni. Finalizar. Ele treinou. Cara, ele veio trazer uma notícia pra gente péssima de banco de selim de bicicleta em voo. Vocês não ouviram isso? Sim, comentamos. Falou aqui Viu o desenho do protótipo. Só ele que gostou dessa inovação. Não, dessa eu detestei, patente. na verdade, eu vim aqui protestar. Eu vou dar uma notícia muito mais legal que essa, Poloni. Olha que a British Airways está testando o que eles andam chamando de cobertor da felicidade nos voos. O que é? É uma manta com pequenos LEDs de fibra ótica que mudam de cor de acordo com o humor do passageiro. Nossa. Se o cobertor ficar azul, significa que o passageiro tá calmo, tá desestressado, tá relaxado, provavelmente em sono profundo. Agora, se ficar vermelho, significa que ele tá estressado e ansioso. Imagina na turbulência, tudo vermelho, assim. Imagina, cara. é pra ajudar a estressar mais ainda, cara. O cobertor, por enquanto, não tá disponível para uso comercial. A ideia é que os dados desses testes sejam analisados para melhorar o serviço de bordo, olha aí. Tem outras cores? Mas, ó, o Edgar falou que a galera não gostou do selim de bicicleta no avião, mas Gostaram? na votação aqui no Twitter, a galera Apoiaram? falou que dá pra ir no selim de bicicleta dele. Vai ficar mais barata a passagem, né? Pra ficar mais barato, o pessoal topa ir até na carga. Tô falando, é o pessoal que gosta da turbulência, gente. Calma. Edgar, nem todo mundo tá com essa... Olha, e tem essa ouvinte. Com essa grana pra gastar. A ouvinte Vanessa Moreira está mandando Feliz Dia do Homem para todos vocês, meninos da bancada. Olha aí, meus amigos, isso aí. Eu amo vocês, homens. Nós a Jurubeba. Lembrando que esse Dia do Homem foi criado pela Secretaria da Saúde para lembrar os homens que é importante fazer exame de próstata. Agora esse é o só a objetivo. partir dos 50 anos, viu? Só a partir dos 50. Até 50 anos você só faz o ultrassom e o cada um é o exame que de é. sangue. E aí, gozadinha, né? Todo mundo fica quieto, né? Quero ver. Eu tava me preparando psicologicamente já pra isso, aos 37 anos e tal. Quero Isso ver. é ótimo! Quero ver vocês no gel. Se você não tiver histórico familiar, só a partir dos 50 anos até os 50, através do sangue e do ultrassom. Mas é importante, não tem que ter preconceito. Tem que ir lá e fazer. fazer o exame. Tem que fazer, exatamente. Isso É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, ó. Jovem Pan Morning Show. Isso aí da poltrona é bom, hein? Amanhã tem mais, viu? Obrigado, meus amigos. Valeu, hein?
Bacana, hein, hoje. Gostei do programa, hein? Vocês gostaram também ou não? Bora pro gel, bora pro gel. Já estabelecemos aqui o início da nossa discussão sobre política até as eleições. Vai longe. Então vamos dar um tchauzinho pras câmeras, gente. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Jovem Pan Morning Show.